Os ultraterrestres, esse é um termo, não é um termo novo, né? Mas ele tomou um corpo muito grande ultimamente, em função do retorno da história do desencarne de uma cientista, né? A Amy Eskridge, que antes de ela partir, ela deixou um vídeo em que ela fala disso e seria um dos motivos... Depois a gente vai entrar no assunto, né, das perseguições. Bom, então, os ultraterrestres, eles seriam os humanos do futuro. Né? Que são classificados em dois segmentos principais. P47 e P52. P de period, de período, né? 47 mil anos no futuro, que voltariam em diversas etapas aqui da história humana, inclusive agora, e o P52, que seria de 52 mil anos no futuro. Né? Só que esses humanos, que seriam nossos descendentes, nisso pode estar aí o tatarafilho, bis, tetrafilho, neto de nós mesmos, né? E não necessariamente habitando o planeta Terra. Né? Eles podem estar habitando em outros planetas, através de conquista espacial, né? Domínio até onde o alcance da tecnologia permita dos humanos. Estamos falando de, no mínimo, 47 mil anos de evolução tecnológica, né? E também de estações espaciais. Então, esses seres, que somos nós mesmos, a nossa descendência genética do Homo sapiens, esses seres são chamados de ultraterrestres. E por que eles estariam, porventura, voltando agora para cá? Tem algum motivo nos avisar de algo? Qual que seria o objetivo, caso sejam essas pessoas do futuro mesmo? Eu vou conjecturar porque eu não sei os objetivos, e quando a gente fala lá, principalmente lá no pessoal do meu grupo lá de Washington, ninguém afirma nada, assim, são conjecturas do que pode ser. Sim, eles não interagem com os humanos, eles não querem essa interação, até deve haver alguma dúvida com eles com relação a causa e efeito, tal do efeito borboleta, que a gente até já falou aqui uma vez do efeito borboleta, né? Que é déjà vu, né? Que você alterar alguma coisa no passado, na linha do tempo, no futuro, vai ter uma mudança que pode resultar numa catástrofe, em alguma coisa. Então, eles não estão interagindo. Eles podem vir para cá para fazer coleta genética, né? Isso é a principal hipótese. A gente faz isso de uma certa forma quando descobrem mamutes ou rinocerontes lanosos lá no norte da Europa, na Sibéria. O que eles fazem? Eles estão tentando reavivar a espécie, né? Você tem lá um banco genético recuperável. Eles podem estar fazendo isso por algum motivo, né? E eu não acredito em interação com humanos, não, porque eles não estão interagindo. É como se fosse uma proteção deles não interagir conosco, porque se fosse um déjà vu, por exemplo, poderia alterar a própria existência deles. Isso, mas eles já se mostraram para humanos. Tanto que a Amy Eskridge falou que ela já tinha, as pessoas já estavam estudando essa interação com eles de uma forma aparentemente unilateral, de interesse mais dos humanos do que deles, mas isso já estava acontecendo. Ela chegou a ter contato com eles mesmo? Não, ela não chegou a ter contato, mas ela diz ter conhecido as pessoas que tiveram o contato, que é o mesmo grupo que estava estudando a antigravidade. O que seria isso? Seria você vetorizar a gravidade para ela funcionar do jeito que você quiser. Então, hoje a gravidade... Aliás, daqui a pouco eu vou dar um presente para vocês. Boa. A gravidade, ela vai sempre... vou soltar... Ela vai sempre em uma direção. Ela vai sempre a direção... Na verdade, os corpos eles se atraem com a mesma força. Essa borrachinha aqui está atraindo o planeta Terra com a mesma força que o planeta Terra está atraindo ela, né? Sempre na mesma direção, que é a direção da massa, mas... da maior massa. A vetorização da gravidade faz com que você consiga direcionar a gravidade para onde você quiser. Então, essa é a antigravidade. Então, você tem essa borrachinha, ela fica parada aqui. Sem um esforço, sem ter um apoio nem nada. Então, ela estaria parada aqui porque você conseguiu anular a atração gravitacional. Né? Aí, se você aplicar uma pequena força dela, ela é igual no espaço, ela vai embora.
Só que se você vetorizar agora a gravidade para cá, você impulsiona lá para frente na mesma velocidade que ela cairia, que é a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Coisa das aulas de física Do ensino médio. do ensino médio, né? Então, e se você vetorizar também para cima, você tem uma nova era de exploração espacial inacreditável. Por quê? Agora eu vou perguntar para vocês. Por quê? Você vetorizar para cima a gravidade em vez de cair, que é provavelmente como funcionam os discos voadores, você tem uma nova era de exploração espacial. Porque você não precisa do combustível, aquela montanha de combustível. Vai ser praticamente de graça você levar alguma coisa para a órbita da Terra e depois partir para a exploração espacial. Quando você passar muito da órbita da Terra, você vai ter a perda da força, da potencial de vetorização gravitacional. Porque você tem também, do nosso ensino médio, né? Aquela coisa que a gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, se você for muito longe, o que acontece? Nunca vai ser zero a atração gravitacional, mas ela é tão mínima, por isso que os astronautas boiam no espaço. Então, você está ali e dali, qualquer força mínima que você faz, você dispara uma nave para onde você quiser sem gastar, que a grande limitação da exploração espacial hoje é sair da nossa atração gravitacional. Então, se você conquistar essa vetorização gravitacional, muda todo o sistema de transporte, não só espacial, no planeta Terra. Você pode ter aqueles super petroleiros de, não sei, a tonelagem de algo daquilo lá, sei lá, 500 mil toneladas de petróleo vindo pelo mar, gastando aquele monte de combustível também, com motores pesadinhos. Você faz esse petroleiro, você vai fazer ele flutuar, sei lá, 40, 50 metros em cima do ar, com uma pequena força que vai aplicar ele, vai andar muito mais rápido, vai gastar muito menos combustível. Quem que não tem interesse nisso? Pô, seria fantástico, né? Mas já tem gente investigando isso? Tem. Que seria essa cientista que desapareceu. Essa cientista e a equipe dela. Não, ela não desapareceu. Ela teria tirado a própria vida dela, né? E antes disso acontecer, ela gravou alguns vídeos em que ela disse que ela não tem... que ela acredita que esses estudos poderiam levar ao fim dela. Então, ela falou isso. E por que isso se relaciona ao conceito dos ultraterrestres? Não são... Ela estudava... que ela estudava. Não tem uma relação necessariamente, mas pode haver uma relação, porque essa pode ser uma tecnologia que os ultraterrestres já dominaram. Provavelmente dominaram. Em mais de 40 mil anos de pesquisa tecnológica, isso vai acontecer. E se alguém descobrisse isso hoje, eu queria que passasse para mim essa tecnologia, SUS. E eu patenteasse. Eu fiz esse cálculo de quanto valeria uma empresa que fosse dona dessa tecnologia no planeta Terra. Isso é trilhões. Valeria trilhões de dólares. Trilhões de dólares. Isso mesmo, trilhões de dólares. Uma empresa que dominasse isso, porque o petróleo ele só ia ser usado para fertilizante, por um pouco a gasolina, os combustíveis fósseis, né, aí, motores, diesel, gasolina, até que fosse substituída a frota, que só ia ter carro de coleção, que colecionador ia ter carro movido a gasolina. Porque caminhões, o transporte aéreo, naval, os aeroportos não precisariam ter mais todo aquele sistema de pouso e decolagem, assim, vai ser na vertical e sai ocupando menos espaço, uma revolução. Ia ser uma revolução financeira, econômica absurda, né? E certos grupos não têm o menor interesse nisso, né? Então temos que ficar de olho. Isso pode ter custado a existência da moça. O que você acha sobre isso, Suzy? Essa questão dos ultraterrestres versus extraterrestres, toda essa situação de pessoas, grandes cientistas desaparecendo, que estudam esses casos que o Erwin está abordando? Primeiro que eu acredito que é tudo possível porque a Terra não é única e ela não está numa condição de grande evolução tecnológica. Não está. Ela está comparada ao nosso passado. Volta 1000 anos atrás é incrível, 100 anos atrás. Mas se você compara com um movimento de 20, 30 mil anos, nós não caminhamos na linha da tecnologia. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar muito sobre isso, que é
Quando você pega a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e a velocidade do pensamento, que ela é muito superior, pelo menos 10 vezes superior à velocidade da luz, porque enquanto a luz tem que caminhar 300 mil quilômetros por segundo, o pensamento é instantâneo daqui no outro lado da galáxia. Então, não tem... Ele é muito, muito mais ágil. E aí, compara isso ao nosso melhor foguete, o Falcon 9. Ele anda 0,003% da velocidade, que é o potentão. Que loucura. Ou pega uma sonda Parker, anda 0,05, 6% de uma velocidade da luz. Então, na nossa tecnologia, a gente tem muito para avançar, mas muito. Comparado agora ao que se imagina que o espaço tenha e as informações, que essa vai ser a discussão boa entre a casuística e a espiritual, e as informações que a gente tem, e a própria tecnologia reversa, que é o que vem de lá e a gente usa na Terra hoje para ampliar esse nosso conhecimento, eles justamente são o segredo para trazer algo diferente para nós. A questão é, a Terra tem interesse? Me parece que não. Me parece que há algo oculto aí que a gente não consegue entender, mas que quando está se dando um avanço em direção a falar dos extraterrestres e dos ultraterrestres, as bocas são caladas. Então esse é o problema, mas nós, tranquilamente, não somos o planeta mais evoluído desse sistema. Mas tem uma relação entre os extraterrestres e os ultraterrestres? Eles se comunicam de alguma maneira? Porque a gente sempre fala que... Por que os extraterrestres estão vindo para cá? Eles estão vindo para cá para ajudar a Terra a evoluir. E uma dessas maneiras é via melhoria da tecnologia e afim, certo? Isso os extraterrestres. Igual esse nosso querido amigo que está aqui. Aí, É um presente para você. Presente, olha. Obrigado, já vamos ganhar aqui. Nossa, maravilhoso, hein? Ele tem nome? Você quer sabe que batizar? deram um nome que eu ganhei alguns e eu esqueci o nome. Ah, é? Ser idoso tem esses problemas, né? Então, e ele parece um Grey, né? É um Grey. Pegando essa pergunta do É Ricardo. um Grey de uma linhagem que chama M1 Alpha, que são os Greys Ah. brancos. Então, mas tem algumas M1 pessoas Alpha, linha M1 Alpha. que eu vi na internet falar que talvez os ultraterrestres, essa galera que tá vindo do futuro, sejam Greys, que são pessoas que são seres humanos do futuro, que foram para debaixo da Terra, lá no futuro deles, né, na linha de tempo deles, e que eles mudaram a aparência pelo fato de viver debaixo do solo por causa de um apocalipse que deu em cima da Terra. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que 40 mil anos é um período muito curto para ter uma alteração fenotípica, né? Que é da estrutura externa que se vê, né? Tão radical para parecer um Grey. Tá. A não ser que seja feita engenharia genética. Nós estamos aqui no escuro, então vamos ativar geneticamente uma forma de nós termos os olhos maiores. Isso. E sem pelos, né, também. É, vamos tirar os pelos. Isso, aí sim, mas não como uma evolução natural do Homo sapiens. Aí eu diria que levaria alguns milhões, São milhões de anos. né? Uma evolução sem uma manipulação genética, é milhões de anos. Mas nesse caso, então, voltando à minha dúvida, né? Existe uma relação direta entre os extraterrestres e os ultraterrestres? Eles se comunicam? Eu só posso acreditar que os ultraterrestres já estão em contato intenso com os extraterrestres há muito tempo. Né? Em todos os tipos de atividade, econômica, cultural, talvez até genética, né? Talvez até misturando aí. A minha esposa é uma greyzinha aqui, mostro, verdinha, não sei, não sabemos, né, dessa questão genética, pode ser que seja possível isso. De acordo com a sua resposta, é que sim, existe esse contato entre eles, beleza? Mas se eles, os ultraterrestres, são nós mesmos no futuro, e hoje eles estão voltando, mas não querem o contato conosco, certo? Para se proteger, então haverá um momento em que esse contato existirá. Para mim, esse momento é uma das coisas que eu nem sempre concordo com a Suzy. Cara, a gente vai começar botar uma luva de boxe para cada um aqui. Eu acho que, assim, a declaração de que existe alienígenas, acho que ninguém mais pode ter dúvida disso. Ninguém. Porque já falamos lá do Obama, que falou em janeiro lá aquilo, e eu sei que existe alien, depois ele ensaboou, né? Do jeitão dele. O atual presidente americano que quis
negar e só reafirmou, né? Então, assim, que existem. A Ana Paulina Luna que falou dos interdimensionais, por exemplo. Então, assim, veio da principal fonte que deveria vir a informação, né? Agora, quando haverá o encontro público em grande escala, eu acho que está sendo feita a preparação, mas eu acho que é para breve. Eu não acredito. Você não, né? Nunca acredito. Deixa a Suzy defender o ponto de vista dela. Não acredito. Você não acredita que haverá uma declaração oficial? Pública oficial, uma aparição em massa para todos os seres. Aí eu fico imaginando aqui nos meus argumentos, mas o principal é, se a gente vai durar no máximo 100 anos, média de 120 anos, vamos pôr aqui, nós vamos melhorar muito com farmacologia e genética, 120 anos. Por que eles têm pressa? Assim, 120 anos, mas ninguém vai estar aqui. Então eles não têm, no meu entendimento, a Terra é tão insignificante que eles não têm pressa de apurar isso. Então eles vão continuar, mas nos bastidores. Eles não têm interesse em vir em 8 bilhões, porque de 8 bilhões a gente tem uns 4 bilhões que é louco. Vai tirar pedra, vai pegar tacape, vai pôr fogo neles, vai brigar. Então, a provocação do caos vai ser tão grande, não por eles, pela humanidade. Não me parece ser papel deles mostrar que a gente não está preparado. Nós não estamos. Não está preparado. Ele não consegue falar do ET de Varginha. Ele não consegue. Uma coisa que aconteceu o quê? 30 anos atrás? 35 anos atrás? 30 anos atrás, em janeiro fez 30 anos. É levado 96. Com zombaria, não é levado sério até hoje. Então, penso que eles não fariam esse papel, porque eles não têm interesse. Mas caso aconteça, porque a gente vê nas notícias aí que o Trump já até fez um site, né, aliens.gov. Então parece que registrou os dois domínios, alien.gov e aliens.gov. O quanto ele vai mentir nisso? Então, aí que eu ia perguntar, será auditoria, porque ele vai pôr de acordo com o interesse dos Estados Unidos, não com o interesse do planeta. Nunca teve. Se no físico ele não tem interesse no planeta, vai ter interesse num assunto como ufologia. E se tiver agora essa é pro Erren, se tiver uma tecnologia reversa maravilhosa pra gente pegar, eles vão dividir com a gente? Eles vão guardar mais ainda. Vai ser uma tecnologia proprietária deles. Eles não vão isso eu usar acho que, pro mundo. Mas eu acho que qualquer líder mundial faria isso. Aí entra a exopolítica que você tanto de pegar comenta, isso, aí entra na exopolítica. Se o dragão vermelho descobre antes isso, ele também não vai dividir. Não vai. Né? Se o urso polar lá das estepes e da taiga siberiana tiver acesso, ele também não vai dividir, não, vai pegar. Mas eu acho que eles vão se aproveitar, se apropriar para eles e não vão revelar o que é. É isso, eles vão estar sempre segurando a informação, a fonte. Você está corretíssima, porque isso já acontece. Essas aeronaves que a gente vê hoje, stealth, aquelas B2, isso é tecnologia de 30 anos atrás para eles. Não se tem ideia do que eles têm hoje. Né? O que eles mostram ao público já é uma coisa obsoleta, é isso que você está falando. O que eles colocam para girar por aí não é obsoleto, é que eles estão tão avançados na tecnologia que isso é meio básico lá do arte da guerra, né? Guarda o segredo lá. Eles vão pegar de surpresa. As pessoas não sabem. Quando eles foram na Venezuela pegar o moço que cuidava das coisas lá, os testemunhos são que teve tecnologias que ninguém sabe o que era. Que eles passaram com uma arma, com uma onda de choque assim, e derrubaram todo mundo. Né? Então, o que é? Eles falam assim, fomos lá e batemos na porta, abrimos e pegamos ele. Foi. Simples eles não contam. Então, eles já têm essa tecnologia, eles não precisam mostrar para ninguém. Porque eles estão tão na frente, mas tão na frente, que deixa, eu não preciso usar isso. Uma carta na manga. É uma carta na manga, exatamente. Então, isso mesmo. Mas por que daí agora eles vão fazer alguma declaração e mostrar? Então vão mostrar, mas talvez 10%. O que eles vão mostrar não é o que tem de atual, é o atrasado que está guardado na gaveta, está esperando a hora de abrir. Então, mas o que pode ter nessas declarações deles? O que vocês acham que pode vir? A Suzy tem uma ideia de que pode vir algo que seja só para nos enganar.
O que vocês acham que pode ter e o motivo por trás disso vir agora? Porque tantos anos de humanidade, só agora um governo resolver falar sobre isso abertamente. Primeiro é para ser o primeiro do mundo, que foi a corrida da Lua. É o desespero de continuar sendo o primeiro em tudo. Então, eles hoje se preparam, falam da exopolítica, falam do contato, como vai ser, tem protocolo para contato, porque é sinal de que já tem contato. Então, se acontecer, nós já escrevemos, nós já estamos, e nós estávamos falando que nós tínhamos. Então, para mim, é só adoçar o bico da humanidade. Enquanto a gente acredita nessa bondade, eles continuam levando a gente na maciota, entregando nada. Eles não vão entregar ouro para nós. Então, porque eles não têm interesse. Mas será que é porque eles não têm o ouro? Ou eles têm? Essa é a questão. Primeiro, de um lado, se tivesse o ouro, Blefando, eles seriam... assim. Se eles tivessem esse ouro, eles seriam os mais potentes. Eles são os mais potentes. Então, eles não têm, nesse momento, alguém para combater. E o segundo, eles gostam de ser o primeiro em tudo. Então, entregando um pouquinho, você não entrega o ouro, mas mostra que tem a chave do cofre. E em terceiro, Mesmo eu que o cofre acredito... esteja vazio. Mesmo que o cofre esteja vazio. E a gente não vai ter nunca como provar. O que eles falarem vai ser verdade absoluta. Porque não tem um nível comparativo de um outro falar, nós temos a contrapartida. Ninguém vai. Então vai causar mais confusão do que ajuda. Eu acredito mesmo nisso, que não tem bondade nisso, não vai ajudar o planeta Terra. Não vai ajudar, vai só fazer com que quem estava no pódio continue no pódio. Não existe a hipótese de eles estarem sendo que meio que obrigados por esses ou ultraterrenos ou extraterrenos a fazerem essa declaração para a humanidade? Bem interessante esse ponto, Nossa, hein? Do Gostei, ponto essa de- tu responde. O Maurício Depois eu entro na pergunta briga. isso do ponto de vista da Matrix, né? É. Certo? Como se eles quisessem, Bem- tipo, vocês são obrigados agora porque chegou Agora eu um quero- momento crucial de isso. despertar. Muito interessante. Que é o Nunca momento tinha da- pensado nisso. Que é o momento da transição, né? É uma hipótese bem interessante. Gostei de ouvir. Não descarto, não. Não descarto. É. De eles falarem assim, não, agora a gente cansou de vocês, sei lá, explorando, ou agora a gente quer que vocês fazem. Nós queremos aparecer, então vocês preparem o que Entendi. vocês têm que preparar aí, que nós vamos estrear. É que acho Nós que vamos descer lá na mansão da Suzy no Morumbi, vai parar aquela esfera cromada gigante. Vocês vão ficar lá, tem quarto suficiente para você botar uma. Dá pra botar uma tripulação troca, dá inteira pra lá. botar, dá pra botar uma nave lá. E vamos estrear. Tem que desalojar o Marluz, mas Sim. dá. Sabe por que eu acho que faz muito sentido isso pra gente pensar aqui? A gente fala muito aqui da transição planetária e da Matrix, né? Então a gente fala que tem uma Matrix hoje beirando a sociedade. E essa Matrix, ela tem seres trevosos que controlam lá em cima até das grandes famílias, né? E que os políticos que aqui imperam, eles são só marionetes, eles têm apenas funções específicas dentro desse São conglomerado só todo. fantoches. Só fantoches, certo? Então, se são seres trevosos, são extraterrestres do mal que controlam, chegou um belo momento que eles vão virar para esses caras e falar assim, ó, amigo, eu sei que vocês acham que mandam, mas na verdade quem manda é a gente. E eu gostaria que vocês dissessem que existem isso. Por quê? Porque eles já sabem que os seres extraterrestres do bem estão vindo. Eles estão vindo para ajudar na transição planetária. E, pelo menos esse é o raciocínio que eu tenho. Eles estão vindos do bem para ajudar na transição planetária, elevar a nossa frequência, porque estamos passando para uma outra era planetária. Então os do mal vão virar para os governantes e falar, revela tudo aí, porque já que os do bem vão vir, a gente tem que estar munido, porque vai ter um conflito galáctico. Mas esse é o perigo. Pra Esse é o mim faz perigo. todo sentido e eu acredito que seja exatamente isso. Você tem Você quer responder, Suzy, também? Eu penso ao contrário. O bem não pode chegar. Porque o bem startaria a guerra. E o bem não pode entrar em guerra, em contenda. Porque Não se for pode. do lado da Daí não é o fiscalidade, realmente O bem tá preso. A gente está na mão dos do mal mesmo, Isso mesmo. né? Então, assim, a transição planetária, eu acho que é algo mais... É algo espiritual. Bom. Agora sim. Tá? Bom, eu gostei. Não é algo assim de governos, é essa compreensão espiritual, né? Do seu lugar na espiritualidade, porque eu acho que os governos são dominados,
Isso. Né? Acho que as grandes democracias como os Estados Unidos, eles têm... Eu tô falando isso porque eu faço parte de um grupo lá que dá essa pressionada, né? Eles têm os instrumentos legais deles lá para exigir a liberação das informações. E eles estão fazendo isso e o governo está cumprindo. Né? Esse governo, ele tem... Não estou defendendo nem X nem Y, mas ele está demonstrando interesse em divulgar o que é possível divulgar. Isso. Para Limitado. não causar o caos. Limitado. E na ordem que precisa, você vê lá a Ana Paulina Luna falando dos interdimensionais, nunca falaram isso. Quando ela fala, é uma informação oficial, porque ela é a pessoa. Então, essa revelação, ela está acontecendo, mas a transição planetária, ela é uma coisa totalmente espiritual. Perfeito. Né? Eu Entendi. vejo isso. Então, Ótimo ponto. porque para conectar com isso, eu vi um desses cientistas que supostamente aí desapareceu, atentaram contra a sua própria vida. Ele falou num dos estudos dele que ele tá vendo um negócio no Sol, que o Sol tá mudando como fala assim, de atividade, e que nisso vai surgir na população alguns transes que vai fazer a gente despertar. E após isso, ele sumiu, esse rapaz. Então, não sei se isso se relaciona em algum momento com a transição planetária, essa questão solar. Não conheço essa hipótese. Não, também não conheço essa hipótese. Eu estava pensando no que o Henrique falou antes, sobre a transição ser espiritual e o físico, porque olha onde que nós vamos. Agora nós vamos a uns 5, 6 mil anos atrás no Eu tô Ocidente. adorando esse papo. Nós vamos atrás do Messias. Qual é a dificuldade do tal do Messias que, por enquanto, não apareceu? Alguns tentaram ser e a gente eliminou quem veio pelo caminho. Porque eles querem um Messias que resolva o problema financeiro e político. Sim. Eles não querem um Messias Querem o que resolva... Barrabás. Eles querem o Barrabás. Querem o Barrabás. Esse é o problema. Não querem Jesus. Eles não querem alguém que venha falar de bondade, de cooperativismo. Eles querem alguém que venha resolver uma política só e resolve de vez de que lado é que o planeta vai. Um vingador. Um vingador. Esse é o Messias que se aguarda. Tipo um guerreiro, assim. E vem cortar a cabeça. Essa é a ideia. Mesmo o Jesus que querem que volte, ou que não foi aceito, o Yeshua que não foi aceito há 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, é porque ele veio e não quis saber disso, não. Fala assim, não, mas você tem que assumir, o governo vai resolver, o governo romano está destruindo a gente, você vai vir, vai tirar Roma da nossa terra. E ele falou, eu não quero saber disso, não. A gente deu um jeito de pendurar ele. E não vai muito longe, no Brasil pega Tiradentes. Todo aquele que vem, mas vem com uma ideia de salvação do povo, sem querer mudar a política, não serve, não é o Messias. São subversivos, né? Jesus era super subversivo, pô. Aí eles fazem o quê? Eliminam. E isso está acontecendo hoje. A gente está falando agora de caso real. Mas por que, eu não entendi a conexão ainda, por que a eliminação com a ideia de Jesus? Para que não tenha alguém que fale que a gente não precisa mudar o sistema político para ter um sistema humanitário melhor. Não depende da política. E nós estamos brigando hoje para quê? Pela política. Não é do sistema político que vai vir a solução do planeta. Então, nem ET, nem Messias não vão vir se meter nesse métier. Aí eu concordo com o Erren que o mal está dominando. Não que eu não acho que a luz não vai vencer. Até para poder fazer esse disclaimer, não vamos falar, se diz que a luz não vence, ela vence. Vence, no fim sempre vence. Ela sempre vence. Mas o mal está dominando. E por que o mal não tem interesse de vir e falar assim, é nós que estamos comandando? Enquanto tá bom para eles não precisam pôr as mãos Para de quem fora. vai aparecer? Para quê? Tem motivo nenhum para aparecer, chamar atenção. Não, eles estão vencendo a guerra, você vai. O comandante vai na frente da guerra quando a guerra tá feia, tá perdendo. Eles estão quietinhos na trincheira. Eu entendi o ponto do R em relação à espiritualidade de ser a transição. Mas daí quando a Suzy trouxe o ponto dela e falou de Messias, eu tinha entendido que o Messias, na verdade, ele foi o único exemplo que conseguiu incorporar com a espiritualidade a mudança do físico. Pensando em Jesus. Isso, pensando no Jesus, no Buda. Ele conseguiu, através da espiritualidade, mudar o físico. Isso. Por que não, hoje, a espiritualidade poderia estar relacionada a essa questão física
dos extraterrestres? Mas ela está, né? Você olhar, agora a gente vai para Seara, muito mais da Suzy, que é da Ufologia espiritual. ufologia espiritual, Boa. Boa. né? Que quando eu converso com o pessoal lá de fora, e eu tento explicar para eles que para nós brasileiros, isso é uma coisa banal, a ufologia espiritual. Banal de trivial. Banal de Comum. trivial. Comum. E para eles falam assim, aqui a gente tem, eles conseguem falar 5, 6 exemplos lá, o Bashar, O Cryon, uma senhora que ela viaja o mundo inteiro também, tá difícil falar com Helena ela. Danan. Helena Danan, né? Então você tem uns grandes Pensadores. canalizadores nos Estados Unidos, né? Sim. Mas eles estão lá, são separadinhos, eles são midiáticos, não no mau sentido, eles são conhecidos. Mas aqui no Brasil você tem, sei lá, 10 mil terreiros de Umbanda, centros espíritas e casas de estudo espiritualista, que isso acontece toda hora, todo dia. No meio do povo, é uma coisa que você falou, talvez falei banal, mas o trivial, ele é uma palavra Comum. melhor, Entendi. Ele é comum, e eu explico para eles isso, né, que são seres que vestem uma roupagem, às vezes, de preto velho, de caboclo, de cigana, que é para interpretar, e depois eles falam, sou alienígena. É mesmo? Tem isso assim? Falei, em qualquer esquina do Brasil tem isso. Ninguém se espanta. Não é, Suzy? Não é isso? É isso mesmo. Não, e hoje, se observar todos os eventos que nós temos ligados à ufologia, mesmo a casuística, não dá 1% que tem algo físico e 99% tem. Eu vi, eu percebi, eu senti, mas ninguém toca, ninguém tem o artefato. Eu levei um laser, tá aqui queimado, mas não tem. Então, assim, é porque acontece muito mais nessa dimensão espiritual do que na dimensão física. E, para mim, esse está mais ligado com o bem. O bem é silencioso, ele é sutil e ele é coletivo. Essa é a diferença. E o mal, quando você vai para isso que a gente fala do comando mal, ele é individual. Ele atinge o coração de cada um. Ele é sorrateiro. Se ele está espreitando você o tempo inteiro, então é um aqui, outro ali, ele atinge o individual. Como o bem, ou essa ufologia espiritual do bem, ela é coletiva, ela é mais lenta, mais demorada. Enquanto um dá um passo rápido e corre, a luz vem. Por isso que dá a sensação. A luz sempre vence, mas sempre dá a sensação de que, primeiro, por muito tempo, o mal venceu. É filme, é tudo, retrata isso. Todos esses alienígenas, que na parte da espiritualidade alienígena, que interage com humanos, eles são... tem uma forma muito fácil, aí estou com o especialista aqui novamente, né? De você saber se eles são do bem ou não. Depende do discurso deles. Eles não aparecem para brincadeira. Não. Eles parecem para ajudar. Eles nem sempre são bonzinhos. Eles estão para ajudar. Esses seres aí normalmente são de linhagem aí arcturiana, andromedanos, Alpha Centauri, sirianos, esses seres. Eles não vão brincar, eles não vão fazer a brincadeira do copo, eles não vão se travestir de algo fútil, de algo supérfluo. Né? Então, quando eles aparecem nesses centros de Umbanda, nessa espiritualidade, eles vêm sempre com uma mensagem, às vezes ríspida, mas algo proveitoso. Né? Então, acho que seria legal se a Suzy falasse pra gente como você diagnosticar, porque pode ser tem que diferenciar os alienígenas da espiritualidade com os espíritos obsessores, por exemplo, que podem se fazer do que eles quiserem, vão te dizer, né? E no discurso, Suzy, será que você podia... É para eu aprender aqui com você, né? A saber diferenciar. Se você está tendo esse contato com um ser do bem, que poderia ser um alienígena, vamos lá, um siriano que se apresente, por exemplo, você que tem o seu mestre que é de Andradina, né? De Andradina. Conta essa história aqui depois de novo. De Andrômeda. Então a pergunta é como diferenciar um ser maligno de um ser benevolente, Isso certo? mesmo. É que eu diria assim, que esses seres, os alienígenas da espiritualidade, que eles não estão aqui na tridimensionalidade, do que eu tenho de estudo, não é algo da minha experiência própria, é de estudo que eu pego de terceiros, de hipnose, eles são 100% do bem.
Então, eles estão 100% bem, não tão para brincadeira, eles não vão aparecer numa brincadeira do copo, porque eles têm mais o que fazer, eles têm um nível de seriedade que levaria a respostas do bem. Agora, você pode ter, a Suzy pode explicar, um ser que não está na nossa fisicalidade, que está num outro plano, que se apresenta como um alienígena, mas vai pedir coisas que você duvide um pouco que sejam coisas do bem, né? Então Suzy, você me corrige, obviamente, eu diria que esses não são os alienígenas do bem, são desencarnados. A gente chama de espírito brincalhão. Dá para separar bem isso, que é interessante. Se tudo que acontece embaixo acontece em cima e tudo que tem dentro tem fora, então o que tem na Terra tem algo que espelha fora da Terra. Então eu acredito nos planetas que eles tenham também o seu tipo de humanidade, seu tipo de... que é fora da Terra é extraterrestre. Então o seu tipo de humanidade extraterrestre e que ele tem também uma carne e um espírito lá. E que ele pode deixar como nós quando dormimos fazemos projeção astral, ele pode deixar esse corpo dele dormir e vir interagir conosco aqui. E aí ele é tanto do bem quanto do mal. Então ele pode ser um encarnado da Terra, um encarnado fora da Terra, um espírito da Terra, um espírito fora da Terra. Um desencarnado da Terra, um desencarnado fora da Terra. Essas são as possibilidades espirituais. Como que você identifica se isso é um alienígena? Aquele que não é da Terra. Não é da Terra, acabou, é extraterrestre. Não é nem como é que é poético. Eu falar, caiu um meteoro. É extraterrestre. Né? O raio do Sol é extraterrestre. Então, fora da Terra é extraterrestre. É identificado aí se são do bem para somar ou não. Depois vamos falar sobre a comunicação com eles. A forma de identificar que os mestres sempre falaram é, ele não te agrada. Se você quer uma resposta na marra, e ele vai te dar, qualquer uma, eu quero ser milionário, ele vai te dar a resposta, não é do bem. O bem não ilude. Ele não ilude, ele não perde tempo. E ele não tem por que agradar alguém. Ele é o bem é reto, né? E o mal é que dá a volta, que tenta te ludibriar. Então você identifica justamente pelas ações. É como, de novo, porque é dentro é fora. Na Terra, como é que você identifica se uma pessoa é do bem ou do mal? Pelas ações dela. E por que será esse interesse deles, tanto os do bem em nos ajudar, a fazer evoluir, e os do mal em fazer a gente ficar cada vez mais ignorante, mais preso à materialidade? Por que esse interesse tão grande de um ser lá de outro planeta sair do corpo dele e vir aparecer aqui para nos manipular, seja para o lado positivo ou negativo? O mesmo interesse que você se abisma quando você vê uma mãe matar um filho. O mesmo interesse quando você vê um homem matar a mulher. É o mesmo interesse. É um interesse egóico. Ele não tem... Aí vamos para a consciência. Ele não tem consciência. Eu acredito muito na ignorância da consciência. A consciência é algo que vai melhorando com o tempo, que você vai aprendendo, né, a desenvolver ela. Então, ele não vê como ele do mal. Ele vê como alguém que vem e que pode explorar o que está ali. Eu vi a carteira no chão. Eu vi um moço passando, derrubou a carteira. Você pode não passar pela carteira, falar, não é meu, não vou pôr a mão. Você pode pegar a carteira e devolver, e você pode ficar com a carteira. Ela estava no chão. Então, para mim, é isso. O mal, ele não se importa de ficar com a carteira. O bem, ele vai querer achar quem é o dono da carteira. E tem o neutro que vai olhar e vai fazer, o problema não é comigo. Mesmo sendo extraterrestre, eles também têm esse nível de evolução. É o mesmo. Então, perguntar qual é o interesse pessoal. Pessoal. É o nível que eu estou. A gente encontra isso o tempo inteiro no planeta Terra. E tudo é uma régua. Eu acredito assim, você pega uma régua e fala assim, o que é o bem ou o mal? Depende da régua. Vamos pôr que uma régua do bem é aquela pessoa que não faz mal para ninguém. Você fez mal para alguém, pode ser para você mesmo, está abaixo da régua. Não, mas eu, além de não fazer mal para ninguém, ainda faço bem. Estou acima da régua. Então, o neutro é a linha, e lá fora você vai encontrar a mesma linha. O que é o neutro lá fora? Mesma coisa. O que é o bem? Não faz mal para ninguém. O que é o super bem? Ele vai fazer, além de não fazer mal para ninguém, vai fazer um bem para alguém. E o que é o mal? Ele, infelizmente, prejudica alguém. Mas essa régua é no mundo, não no universo. Mas será que eles têm algum interesse específico com a Terra? Por que eu digo isso? Porque ele poderia estar fazendo isso com outras raças de outros planetas. Eu acho que estão. Por que será que a Terra e os humanos... um deles. A Terra é só um deles. É só porque a gente mora nela aqui. É tipo como se fosse um dos playgrounds. A gente que se acha muito importante, que acha que eles só estão aqui, mas é só um...
É só um jogador. planeta aí. Um É jogador, um importante, time. né? A gente mora aqui, então pra gente é muito Pra importante. gente é importante, mas se olhar com uma maneira macro, O universo é não só precisa um... nada. Somos mais um, né? Mas somos um, né? Mas é a mesma coisa que olhar o humano. Se você olhar entre os 8 bilhões, cada um de nós não é nada. Mas para o nosso universo é tudo. É o que eu tenho, é minha vida. Então, entre os trilhões de possibilidades de planeta dentro da própria Via Láctea, nós só somos mais um coitado lá no meio jogado. Então, a Terra como Terra é importantíssima. A Terra como universo é só mais um. Mais uma estrela, mais um ponto. E Erin, você tem falado, você fala muito, domina muito o tema de exopolítica, né? Então, falamos um pouquinho da ufologia. Estudo bastante. Falamos um pouquinho da ufologia espiritual. Agora vamos para da fisicalidade. Na exopolítica, inclusive recentemente você começou a ter contatos de empresas interessadas realmente em aprofundar esse sistema tema. financeiro primeiro. É isso. Você poderia comentar alguma coisa? Eu não posso falar qual é o grupo financeiro, o grupo financeiro americano, que assinou um contrato de uma consultoria comigo para eu poder fazer um estudo em cima dos produtos financeiros que eles têm, dos principais, quais devem, porque eles têm produto ligado a agro, né? Eles têm produtos mais especulativos, eles têm produtos ligados a petróleo, né? Então, quais seriam as consequências mercadológicas Nossa, que legal. do contato alienígena em mais de um nível, né? A revelação já foi feita, então o bafafá tá aí, só se fala disso. O primeiro contato o primeiro nível seria um contato restrito, mais público, e o terceiro nível seria um contato generalizado. Aquele de que você vai receber aqui no Lean Podcast Cadê do ele? planeta Blorp. Ali né? ele falando. E vai ser ó. normal, né? O Bruno fala assim, putz, você vai ligar pra você e fala assim, meu, já chegou aqui, ele ficou meia hora adiantado. Não, já tô chegando. Esse é o contato de terceiro que fica já... Igual o MIB, Homens de Preto, o filme. É que o MIB, os alienígenas, eles são escondidinhos ainda, né? Entendi. Seu ponto ainda além daquilo. Tem... Deixa eu tentar lembrar um... É quase como o District 9, aquele filme. Distrito 9. O Distrito 9, aquele filme sul-africano, que os alienígenas moram num favelão na cidade do Cabo, não sei se é do Cabo, em Johannesburg. Eles moram lá, mas é normal. É normal. Se estão O lá, humano e o ET tá junto. Tem os humanos que moram lá e fazem os rituais deles lá e querem comer também, que chamam de camarões, né? Acho que chamam de camarões os alienígenas. E é normal, ninguém se espanta. Então esse é o terceiro nível, da relação humana com... Mas por que então será imagina que incrível, né? Então esse estudo que você vai se predispor a fazer... já estou fazendo. Já está fazendo? Pô, vai ser um estudo muito relevante que cada vez mais você vê empresas e até o terceiro setor, né? Que são os governos, indo atrás de estudos desse tipo de impacto. Então, o que você viu nesses estudos já? É um ponto de vista. Eu estou primeiro tratando da parte financeira macro, assim, de bolsas de valores e bolsas de commodities, que a Suzy é uma ultra mega também especialista nisso, né? Aqui na fisicalidade, no comércio de grãos e tudo mais, né? Esse é o meu... Tá assim... Commodities. Commodities. É recente, faz 2 dias que eu comecei a mexer com isso, né? Mas você vê a preocupação deles. Porra. Né? De repente, estranho isso. Né? Um cara que me segue, é um americano que me segue no meu Instagram, que é pequenininho, inclusive. Eu não sei se ele é amigo do pessoal que eu conheço lá, ele me segue. E eu tô um pouco mais trabalhando com exopolítica do que o meu grupo lá de Washington. Eles estão mais focados na liberação mesmo dos arquivos. Na parte micro ali. E aí a pessoa me procurou, fizemos aí umas 3, 4 reuniões, e aí... Que legal, hein? Parabéns, ficamos orgulhosos. Muito obrigado. né? Espero que tenha... Eu vou fazer com o meu máximo de empenho para trazer coisas verossímeis, né? Não vou ficar viajando em grandes suposições, muito embora tudo seja inédito, dos cenários seriam todos inéditos, né? Eu sou formado em administração de empresas, então assim, eu tenho um pequeno conhecimento assim, de como funciona o mercado, né? A Suzy deveria ser contratada por todas as empresas de agropecuária do Brasil,
para fazer essa consultoria. Porque ela é especialista nisso. Né? Verdade, mas e de ela pode 40 anos tratar da na bolsa. radiação em plantações, que isso você vai contaminação. Mas você falou algo agora que eu acho que é incrível, que é o que eu imagino que possa acontecer agora sim. Agora vamos para a teoria da contra-conspiração, que é a coisa pensar que nós não precisamos de algo negativo para elevar. Eu acredito que uma das tecnologias que vão vir é de frequência e que nós conseguimos sim sair, inclusive, de tanta necessidade de fertilizantes, de água, porque você consegue frequenciar uma planta. Você consegue fazer com que ela produza muito mais. Já tem alguns testes com a máquina alemã Quantec, que a gente também tem em casa, tem no Imariá, mas aí não pertence ao nosso mundinho aqui do Brasil, mas aos desenvolvedores da máquina na Alemanha. E eu já fiz um teste desse no Brasil, pegar uma gleba de terra capitaneada por uma máquina dessa, quântica, e do lado não ter. E ela produzir 3 vezes mais. É a coisa mais incrível que tem. Quando falam como é que é o nome das antenas que comandam o mundo lá, as Sharp, como é que é? Aquelas que... Harp, né? As Harp que todo mundo está falando, aquilo ali não afeta o planeta do jeito que estão falando, porque a frequência não atinge, ela não tem um poder físico para sair daqui e passar por uma montanha. Então ela tem limitação. Mas a gente consegue, no espaço determinado de tempo, consegue frequenciar a terra e a planta e a água de forma que ela não evapore, não tem o efeito que o sol pode ter. Então, eu não penso num futuro catastrófico, não. Eu penso num futuro muito melhor para o planeta Terra, mas se a gente tiver a boa vontade de usar tudo isso, toda essa informação que está vindo, principalmente, vou continuar falando isso para todo mundo, 90%, mais de 90% pelo meio espiritual, é o que vem informação que ajuda a gente a criar esses modelos, né? Câmaras arcturianas, frequências. Canalizações. Né? Isso mesmo. Então vai vir. Então acredito que tem esse modelo econômico para a gente pensar, que nós podemos ir para algo muito mais sutil e menos físico, menos fenômeno. Mas aí o que acontece? As bolsas todas deixam de existir. Deixar a bolsa de fertilizantes. Você passar a não precisar transportar tanto grão de um lado para o outro, mas produzir mais aonde precisa. Onde tem sobra de água, você tem uma frequência que use água. Onde não tem água, tem uma frequência que use a terra. Você conseguir equilibrar o planeta, dá para fazer. Mas aí, acho que o Erren concorda comigo. Aí o interesse foge do planeta Terra. Porque ia acabar com a escassez, certo? Ia acabar com a tudo ia escassez. virar abundante. Tudo virar abundante. Aí não, é na escassez que se ganha dinheiro. Na escassez que se ganha Exato. dinheiro. O mercado é Né? escassez. Se você tem... Esse dia teve... Uma pessoa comentou comigo que descobriram um asteroide aí, orbitando... Eu não lembro aonde. Próximo aqui do nosso sistema solar. Que ele é inteiro de ouro. Ele é inteiro de ouro. Porque foi feito aí no centro de uma galáxia, um centro de uma supernova, um grande aglomerado de ouro que tá... Assim como o nosso ouro também veio do mesmo lugar, né? Porque a maior pepita de ouro que já descobriram no mundo era uma coisa assim, mais ou menos do tamanho do cachorro. Tá aqui o cachorro? O Naldo. Naldo Tá dormindo. tá ali, O tamanho do dormindo. Naldo, mais ou menos, né? Era uma pepitona assim que pesa, acho É que extraterrestre. 120 quilos. Acho que acharam em Kimberley, na Austrália, onde também tem diamante, se eu não me engano. E aí, se você... vamos trazer... A pessoa falou assim, a gente traz esse meteoro, esse planetoide de ouro pra cá, divide entre todo mundo, e todo mundo fica rico, acabou o problema do mundo. Eu falei, não, acabou nada, aí o ouro não vai valer nada. Isso. Exato, porque vai ter tanto, né? Se todo mundo tem 1 tonelada de ouro guardado em casa, você vai... O cachorro quente, você vai comprar, o cara fala assim, tá bom, me dá 2 quilos de ouro que eu te dou um cachorro quente. Essa é a lógica da inflação, né? Matou o princípio da escassez. A oferta e a procura são leis, assim, da economia, desde Adam Smith lá, desde a riqueza das nações lá, que não dá para você mexer. Se você mexer, vai ser artificial e não vai funcionar. Controle de preço não funciona. É oferta, procura, aí não precisa mais dos fertilizantes, as empresas de fertilizantes vão quebrar mesmo. Né? Então, pode ser, as empresas de fertilizantes, obviamente, não querem isso, mas tem um outro grupo que pode ser mais poderoso que se interessa com isso. Que bom, não preciso mais comprar fertilizante. Então, o meu trigo vai crescer muito melhor sem isso. Eu não quero mais fertilizante mesmo, eu vou implementar essa tecnologia. Né? Então, o mercado, mesmo... É por isso que o comunismo não funciona, porque ele não tem mercado. Né? Porque o mercado ele sempre vai comandar.
Isso. Né? E o comunismo também não funciona porque as pessoas não são iguais. As pessoas não têm... Tem preferências diferentes. Tem preferências diferentes, elas trabalham de forma diferente, elas pensam diferente, elas têm qualidades diferentes, elas têm defeitos diferentes. E equalizar essas pessoas não vai funcionar. E um eventual controle artificial de preços, ele não funciona. Eu acho que tem... A Suzy pode falar disso um pouco também. Eu acho que isso acontece um pouco com o petróleo. O petróleo ele não é escasso. Assim como os diamantes, eles não são escassos. O diamante, ele é o exemplo principal de controle artificial de preço. Mas ele é super, super nichado. Então tem uma empresa, até depois eu falo o nome da empresa aqui para vocês, que tem 99,9% dos diamantes do mundo. Da Antuérpia? Não. Antuérpia era o grande mercado de comercialização. Aliás, um lugar que eu conheço bem, que meu avô tinha escritório em Antuérpia. Minha irmã estudou em Antuérpia, eu sempre fui muito para lá. Aquele distrito dos diamantes lá de Antuérpia. É uma comercialização do varejão e de qualidade mais para joias, né? Mas na África do Sul tem essa empresa e ela tem cofres e cofres e cofres lotados de diamante. Se ela soltar esses diamantes, o preço do diamante vai despencar. Então ela controla a oferta de diamantes, mas é um produto pouco, apesar de ser, né, usado, Suzy, um pouco ele é usado aí em ferramental, né, de diamantes. Tecnologia avançada. Né? Mas é mais um artigo de luxo. Um artigo de luxo, né, que então as pessoas podem viver muito bem sem ele. Sim. Né? Supérfluo, né? Mas ele é controlado artificialmente. Né? E o petróleo, ele não é raro. Por isso que a água mineral custa mais cara que o petróleo. Um barril de petróleo tem quantos litros? 180 litros, se eu não me engano, tem um barril de petróleo. Ele custa muito mais barato do que 180 litros de água mineral em garrafinha. Então, ele não é... Eles criaram uma escassez para o petróleo para ele poder ter valor. Né? Ele tem um custo de exploração e tudo mais, mas o petróleo, ele é abundante. As maiores reservas não foram nem acionadas ainda. Não, imagina. Que é da Venezuela, maior do mundo. Nos anos 60, 70, quando os Estados Unidos descobriam um poço de petróleo, falaram, não, pode fechar. Nem vamos usar o nosso. Vamos comprar dos outros. Deixa o nosso estratégico aqui, né? Agora... Então, vocês estão querendo falar com isso tudo que pode ter... Pegando tudo o que a gente já falou aqui no episódio, a questão de desaparecer alguns cientistas, a questão dos ultraterrenos, pode ter um interesse aí comercial por trás de tudo isso que a gente está vendo? O mundo é comercial. Essa resposta eu sempre dei para todo mundo. Você quer entender o mundo, primeiro entenda o comercial. Aí você vai para o financeiro, vai para o governamental, para depois vir para o humanitário. O mundo é comercial. Sempre vai ter algum interesse comercial. Entre os países, entre os municípios, entre os produtos. É sempre comercial. E eu acho, inclusive, que esses desaparecimentos e esses desencarnes estranhos desses cientistas, né, não são operacionados por governo, principalmente pelo governo americano. Eu não acredito mesmo que seja o governo oficial americano. Se é algo acima do governo, um governo oculto, alguma coisa, que não seja a parte do governo democrático. Só que eu acho que, além do governo oculto, para que o governo oculto opera as grandes empresas, os grandes interesses econômicos e produtivos aí do planeta, né? Eu acho que essas corporações privadas podem estar por trás disso. Porque o interesse econômico. Chocante, hein? Interesse econômico porque violento. Daí poderia surgir novas tecnologias que tornariam essas empresas obsoletas. Obsoletas. Sim. Desnecessárias. Então eu não acho que é governo, porque eu falei isso também numa outra entrevista que eu dei, não sei onde. Que tem uma diferença entre Estado e governo. Sim. Né? Então, falando dos Estados Unidos, que, queira ou não, é o centro do mundo, das tensões do mundo, é o país mais poderoso, mais rico e que dita as regras, né? Então, você tem uma política de Estado lá, que ela é perene, né? E a cada 4 anos tem um mandatário lá que tem uma política de governo. A hora que sair esse que está aí, pode entrar um
que fale, agora eu vou travar todos os arquivos, não vou mais falar mais nada. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que fui eleito, é uma democracia, estou aqui democraticamente e eu não quero, né? E não sei se eu conversei com vocês isso já aqui, é por isso que o presidente norte-americano, ele não tem acesso a todos os laboratórios, a todas as instalações militares, porque ele é governo, ele não é Estado. Um general que tem 35 anos de carreira e ele é Estado, ele tem acesso. Entendi. Ele não é governo. Vai mudar o governo, esse general vai estar lá ainda. Então, são uma democracia de verdade mesmo, na minha opinião, tem que funcionar assim. É no Independence Day que tem uma hora que o presidente representando lá, o ator que representa os Estados Unidos, que ele olha e ele fala, Área 51. E aí o pessoal fala, sim, existiu isso. Como eu nunca soube? Porque não há interesse do Estado ultrapassar o limite do governo e do governo entrar no Exatamente. Estado. Nós, com a pouca informação que nós temos, nós imaginamos que o mundo é mais ajustado, tudo mais transparente, por isso que eu não acredito numa revelação. Porque tem interesses ocultos que nem passam na nossa cabeça, não vem do governo oculto. São interesses ocultos, né? Isso acontece na família, às vezes. Às vezes um não quer contar para o outro, porque tem interesse numa herança, numa discussão, cada um tem a sua estratégia. Numa família, pensa numa nação e num planeta. Uma coisinha, o Paulo César Frutuoso veio aqui, né? E um dos pontos dele foi que a grande salvação da humanidade virá por meio de espíritos do bem. Esses espíritos virão na forma de médicos, de empreiteiros, de empreendedores, na área da saúde, por aí vai. Você acredita que essas mudanças que você tinha citado agora, por exemplo, nas plantas, né, descobertas de frequência, né, Isso. de maneiras da gente poder melhorar o desenvolvimento produtivo do mundo, também virá na forma de espíritos que encarnarão aqui? Isso já está acontecendo. Hoje tem alguns fatores que chamam a atenção, que é o nível de crianças que vêm que não comem carne, que são a favor dos animais. Não é pequeno, é muito alto. Você vai numa creche, você vai encontrar 10% que come naturalmente carne e 90% que com 1 ano, 2 anos eles rejeitam. E a família come carne. Eu assisti porque eu tenho meu neto de 5 anos e ele não aceita. Não cabe nem caldo de carne. Hoje eu falei com uma amiga e falou a mesma coisa de Suzy, sente o cheiro e fala, puseram carne aqui, não come. Então tá vindo essa leva diferenciada de espíritos e é o único caminho. Por isso eu acredito tanto nessa intervenção espiritual. É o único caminho, realmente, para trazer. E daí sim, aí podem vir os extraterrestres e os ultraterrestres, que é retornando para a Terra com informações que já estão lá na frente. Então, eu vejo hoje claramente, e nós estamos com dificuldade de entender essas crianças. A gente põe elas como autista, como hiperativa, TDAH. Nós estamos pondo, talvez a gente só não está entendendo que eles vêm com uma vibração diferente. Eles vêm num outro patamar de pensamento, de estrutura mental. Mas por que será? Tem alguma informação que vem do mundo espiritual de por que está vindo tantas pessoas, tantas almas, espíritos evoluídos nesse momento? É a parte da transição planetária. Aí vem o caos. Se não fosse que nós estivéssemos na transição... Eu acredito que transição planetária é trânsito. É o que vai e o que vem. Está saindo aquilo que é obsoleto para a evolução do planeta Terra e está vindo seres com essas informações já implantadas neles. Acredito muito nisso. Daí a gente encontra ali os supergênios, a gente encontra a criança, isso sempre aconteceu, só que era raro e agora é muito comum. Com 1 ano, 2 anos, são grandes pianistas, falam línguas. Sim. Hoje o que a gente vê, criança com 2 anos, 3 anos, 5 anos, elas são incríveis. Já atrás eu conheci uma com 3 anos que lê normalmente, aprendeu sozinha. Com 3 anos, pegando um livro e lendo comigo. Da onde vem o vocabulário, a capacidade? Então, são espíritos que vêm com HD mais recheado. Então vocês, não sei se errem, aí vocês vão discordar, vocês veem o futuro como algo positivo, como um futuro brilhante que nós teremos, e não como um apocalipse que muitas pessoas apontam que nós podemos estar vivendo e chegar num ponto
de uma ruptura aí enorme, que Eu tenho certeza. uma parcela da população pode desencarnar. Acredito, eu tenho certeza do futuro iluminado. Eu sou Acredito otimista mesmo. também. Mas nós vamos passar por momentos muito difíceis. A gente não vai Antes. chegar fácil lá. Antes tem essa luta de quem deseja que siga e aquele que deseja que fique como tá, porque para ele tá confortável desse jeito. Sim, isso. É, né, Rei? Uhum. Eu acho que isso, do ponto de vista espiritual, tem que ser a resposta da Suzy mesmo. Mas eu, particularmente, sou otimista no futuro. Eu acho que a comunicação, a velocidade da comunicação, o acesso das pessoas à comunicação está permitindo melhores escolhas, né? E então eu acho que o futuro é mais promissor do que atualmente do que eu pensaria 30 anos atrás, sinceramente. 30 anos atrás eu certamente era mais pessimista que hoje. Eu acreditava que seria possível um conflito nuclear, né? Teve principalmente nos anos 80, né? Isso era um assunto corriqueiro em qualquer, até eu, criança, adolescente, já tinha essa preocupação, já imaginava isso, já queria aprender, já comprava livro de como sobreviver ao apocalipse, como fazer fogo, como... E hoje eu não tenho essa preocupação não, muito embora eu esteja fazendo um livro de como reconstruir uma civilização. Tô com esse projeto parado, mas ele já tá 80% pronto. Vai ser presente que eu vou dar para as pessoas. Caramba. Já, como reconstruir uma civilização. Mas por que você resolveu escrever sobre isso? Eu comecei a escrever isso tem 1 ano e meio, mais ou menos. Aí imaginei assim, acabou a civilização. Então, assim, não existe mais esse conceito de países, de cidades. O conglomerado humano virou grupos, tribos. E clãs. Né? Então, como é que você faz para você ter a sua reserva de água, né? Para você se proteger de outros grupos, a parte de primeiros socorros, como é que você planta para sua sobrevivência, que tipo de... Porque isso é uma... eu não sei, eu não fui criado na roça, acho que você não, a Suzy conhece isso, porque... Você sabe como é que planta Eu uma sou da batata? roça. Não, eu acredito que é só botar debaixo Então, da terra você e regar. sabe, né? Então, em 3 linhas que você leia de um manual de sobrevivência desse, você pode alimentar sua família. Plantando batata num galão de água. Sim. Você fala assim, pô, então são conhecimentos que a gente, do básico, do trivial, que a gente não tem, porque a batata a gente compra no supermercado. Eu até vou contar, Suzy, quando eu era criança, que eu já fui criança, né? Muito tempo atrás. Eu era criança, eu fui com os meus pais na fazenda de uma tia do meu pai, lá no Rio de Janeiro, fazenda Borborema. Lá no estado do Rio. E aí eu fiquei amiguinho do filho da caseira e o menino comia em lata de goiabada. Aí eu só queria almoçar em lata de goiabada também. O menino não comia em prato, ele comia em lata de goiabada. E eu saía com o menino assim pra olhar e voltei correndo pra casa e falei, mãe, vendeu um negócio. Tinha uns 4 anos de idade. Minha mãe que conta porque eu não lembro. Aí eu puxei minha mãe, falei, mãe, a tia Nair guarda a laranja pendurada na árvore. Eu vi uma laranjeira com as laranjas lá. Só e conhecia pensei, do mercado. A troca do quê? A tia do meu pai, na verdade, minha tia-avó, né? Pegava a laranja do supermercado E punha na árvore. e guardava pendurada numa árvore a laranja. Então, esse conhecimento que nós, urbanoides, não temos, e se der um pipoco mundial... É importante ter. É importante ter, porque você não vai ter comunicação, você não vai ter internet, né? Como é que você faz um antibiótico natural, então... A reserva de sementes mundial que a Reserva gente de tem, eu sementes acho mundial incrível tem, Noruega, esse né? projeto, isso, acho incrível. Que o projeto seria esse? Tem uma reserva de todos os tipos de sementes do mundo. Já existe Já. isso. Na Noruega, Ela é um bunker, indestrutível, né? um bunker indestrutível gigante na Noruega. No meio da neve. É incrível de ver o projeto. Que é uma contingência a um apocalipse? Se um dia tiver um apocalipse, vai ter alguém que tem lá como plantar o feijão, o arroz, a batata, a uva, tudo. Tudo que tem no planeta está registrado lá. Sensacional. Isso. É uma reserva de sementes. Que é para Mas recomeçar. então vocês não acreditam, apesar de o R estar escrevendo esse livro de como... É que eu gosto do tema, mas eu não acredito, eu sou otimista. Mas não custa registrar. Sim. Eu acho sempre que tudo é Otimista, porém válido. cauteloso. Isso. O Léo Schneble fala das arcas, né? Que existem arcas
que são grandes naves intraterrenas que têm esses bancos de sementes e afins. Vocês Não é do acreditam meu, nisso? contingente de estudo. Né? Ele falou, não quer dizer que é verdade nem que é mentira. Tá. Né? É que eu não tenho, não estudo isso. Não chegaram para mim essas informações. Eu já ouvi falando nisso, que eu convido para ir no Paranormal Experience, sempre falo com ele. Gosto muito dele, inclusive, achei ele muito agradável. Mas não tá no meu escopo de estudo. A Helena Danã, quando faz as canalizações, é a que mais fala das arcas. Fala? Fala muito das arcas. Ela é a que, inclusive, diz onde está uma das arcas mais importantes. Em Goiás, falam não é? que está em Caldas Novas. Ah, Só que daí Caldas me Novas. chamaram como médium para ver isso. Eu gostei. Foi uma pesquisa mesmo, me chamaram como médium para ver o que eu sentiria sobre essa arca em Caldas Novas. Você foi Primeiro, lá? Eu senti, nem precisou. Primeiro que eu conheço muito Caldas Novas, mas nem precisei ir. Primeiro que ela está num morro que é Vulcão. que é APP, é protegida, né? Então, Ah, primeiro tá. é APP, onde tem nascentes e tem floresta. Então, é uma reserva nacional. Ela está a muitos quilômetros abaixo, segundo a própria informação dos canalizadores. Você teria que destruir a cidade. E eles queriam, inclusive, apoio do prefeito, conversar e fazer um projeto. Eu falei, gente, são inacessíveis. Se existirem essas arcas, elas são inacessíveis. Então, teria que ter um apocalipse para a gente acessar uma arca dessa. Então, apesar de acreditar que possam existir, mas eu não tive nenhuma informação das pessoas que pesquisam que elas são tocáveis. Quem são essas pessoas que Helena Danã. A Helena Danã é a grande canalizadora, né? Mas tem grupos de estudo, participo de um em Minas Gerais, que a gente discute muito. Não, e ali é fight, meu, ali é luta. Que Porque tipo eu de falo discussão tem? Porque eles querem isso, eles queriam poder pegar tratores e máquinas, ir nesses locais e escavar. Caramba. Mas elas não são acessíveis, elas estão, nesse caso de Caldas Novas, elas estão mais ou menos a 5 quilômetros para dentro da terra. Impossível. É impossível chegar, não tem como. Mas essas pessoas receberam essa informação através de canalizações? Através da Helena Danã. É a grande canalizadora das arcas. Então, tudo Inclusive, é possível, mas 9 de maio agora, nós estaremos em Goiânia, no estado de Goiás. nós vamos estar. Desculpe, eu falei longe do... Isso mesmo. 9 nossa, bem de lembrado. maio estaremos em Goiânia, em Goiás. Falando o Erren Lodax falando da matemática do cosmos, e eu falando de todo esse mundo Nossa, nós estamos falando espiritual. do estado de Dia sensacional. 9, lá no Castros Hotel. A gente vai estar com um timão grande lá. Obrigado de lembrar. Será que a gente pode colocar na tela a imagem que você trouxe? A Suzy é da Suzy. É, da E Suzy. Valca por Mônica, favor. Coloca que era aí. Valca Mônica da Lombardia, na Itália. O que seria? Olha, é isso aí, eu adoro provocar, porque essas figuras, quem mais trouxe elas à tona foi o Eric von Daniken, com respeito ao espírito dele que recém partiu. Ele eram os deuses astronautas, que é o que transborda o mundo de informação. E ele tem muitas dessas revelações, e essa aí é um. Nesse caso, o Valca Mônica são 140 mil figuras e símbolos de 8 mil anos atrás, comprovadamente na arqueologia, né? Não é uma coisa de Criação. de ainda pesquisa, não, é comprovado, são 140 mil figuras, tem muitas como essa, que a gente chama no nossa ufologia espiritual, de seres de luz. Ele e os estudiosos da ufologia, a casuística, dizem que foram extraterrestres que vieram visitar, literalmente, a Terra, né? Tem uns que tem escafandro, que tem parece astronauta, tem no México, tem muita figura essa especificamente é da Itália. E não, isso ali são espíritos da Terra que foram em projeção astral e viram esses seres em outros mundos. Esse é o ultraterreno daquela época. É o ultraterrestre daquela época. Eles foram ver o futuro, que hoje o futuro qual é? Não somos nós falando de chakra com luz, falando de astronauta vestido. Então, para mim você pega figuras de 8 mil anos, 10 mil anos, 40 mil anos atrás, são os ultraterreno daquela época, que justifica o ultraterreno de hoje. É a mesma visão. Eles tinham a visão do que nós seríamos no futuro. Isso ali é nós no futuro. Nós podendo levitar, nós podendo vencer a gravidade, podendo ter roupas como escafandro, como capacete de astronauta. Tem as vimanas lá na Índia, né, que são as grandes naves. É a prova de que se o ultraterreno existe hoje, nós estamos defendendo ele, é porque ele sempre existiu. Então a gente sempre consegue ver o ser do futuro vindo no passado, que é hoje no nosso presente, para alterar o nosso destino. Nossa, Perfeito. que sensacional. E também se eles podem vir
para 2026, eles certamente podem ir também para 40 Sim. mil antes de Cristo. Então, não sei, não tenho ideia de como funciona essa tecnologia. Se precisa de mais energia para andar mais na linha do tempo, não sei. Né? Mas eles devem ter essa tecnologia. E se vocês olharem essas imagens, né, do ponto de vista arqueólogo, né, da paleoarte, né, você imaginar o ser ultra primitivo conceituar algo como um capacete, algo como antenas, é muito difícil. implausível isso, né? Mas nós hoje conceituando coisas que você falou para daqui a 40 mil anos. Isso é possível. É possível, é plausível, é o que existe para nós de real. Então, eu só acredito que o Erich von Däniken navegou numa veia que ninguém consegue provar nada. Ele poderia ter ampliado mais ainda esse mundo, mas isso é uma dificuldade, mas hoje está muito melhor, que é a ufologia casuística aceitar que ela também é espiritual. Ela é espiritual. Ela também é espiritual. E espiritual não tem a ver com espírito, tem a ver com astral, com fora do teu físico. O Edson Boaventura hoje, que é um grande pesquisador do Brasil, já fala naturalmente, mas se pegasse ele há uns anos atrás... Não ele falava, conseguia. não. Não, ele rechaçava a nossa teoria. Hoje a gente está unido, nós aceitamos que a casuística existe e eles aceitam que realmente 95% do que tem veio deste meio, que foi por visões de seres do futuro que vêm até nós. Inclusive, Suzy, quando a gente foi lá no seu podcast, eu vi um quadro lá seu que era... E aí eu te perguntei, quem que é essa pessoa? E você falou que é Maria, que é a pessoa que... Maria de Orione. Isso. Se você puder contar, porque é uma Maria que não é a Maria humana, é uma Maria alienígena, certo? Alienígena, uma Maria alienígena. Nossa, até gosto, até porque aquela figura foi doada bondosamente pelo Erren Lodakos. Eu falei para ele como eu via ela desde o início, quando eu comecei a ver ela, nas revelações dela, e ele transformou ela, ele trouxe ela para o fenômeno. Foi maravilhoso. Então, obrigado, Erren. Aí, desde pequena, eu converso com esses seres que são... Hoje eu sei que são espirituais, mas que na época, quando eu tinha 4, 5 anos, eu tenho 61, então eu estou falando de mais de 55 anos de vivência. Esses seres falavam de tudo isso. Falavam de Andrômeda, que eu, infelizmente, achava que era aqui, vizinha de Andradina, de Americana, né? Que era uma cidade... Mais de 20 anos achando que era uma cidade do interior de São Paulo. Sim. E a beleza... Olha, por que esse é um mestre da luz? Ele nunca me chamou de ignorante e nunca falou, você não entende. Ele deixou eu no meu entendimento, até que um dia eu encontrei uma resposta sobre Andrômeda e disse, é uma galáxia. Eu perguntei, ele falou, mas você não estava preparado para saber. Então, sabendo que era uma cidade, você já tinha uma localização. Esses seres, eu cresci com eles. Dentre eles, tem uma que eu sempre chamei de Mãe Maria. Sempre chamei de Mãe Maria. Então, por ser católica, pelo histórico de vida nosso, de ancestralidade, eu ligava a Mãe de Jesus. Então, era Mãe Maria, era Mãe Maria. Mas ela tinha essa aparência muito interessante, que é uma espécie de tatuagens de ouro que sai do peito, que sai da testa dela e corre pelo rosto. E uma pele mais azulada, né? Isso, também. Mais azulada, mais acinzentada. E um olho vívido, mais esquelética, mais magrona. E ela conversava sempre comigo, sempre. Até que realmente ela falava uma frase que marcou a minha vida, que era, um dia você vai entender, ninguém vai ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ela disse, não, pode pesquisar onde você quiser, a frase original é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Órion. Daí ela falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for, ninguém vai à fonte se não for por Órion. Vocês são o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai à fonte se não for por Órion. Então ela foi transformando essa frase ao longo de 50 anos. Até que quando caiu mesmo a minha ficha, que eu entendi, eu falei, é Órion, tá falando da constelação de Órion? Ela falou, eu sempre falei. Eu disse, quem é você então? Ela falou, sou Maria de Orione, a verdadeira Maria. A que veio aqui é uma representação, uma reencarnação. Eu vim cumprir um papel. É um fractal a Maria que veio aqui. A Maria que veio aqui. Eu sou a grande dama dos portais de Órion. Nossa. Aí foi, então assim, a gente agora materializou e mostra para todo mundo Maria de Orione. Então a gente pode inferir que Jesus que veio aqui também é um fractal de Jesus sem real? Sem dúvida alguma. Dado que ele é filho da Maria. Quer ver o nó na cabeça, como é bom quando você fala com seres de luz e por que eles têm que ir devagar com a informação para que a nossa cabeça possa assentar tanta coisa. Jesus tem duas vertentes, muito claras, hoje no mundo.
Uma vertente diz que ele não morreu, em hipótese alguma que ele seguiu o caminho, casou com Maria Madalena, inclusive teve filhos, foi avô, viveu aos 70, 80 anos. Passou pela Índia, passou pela Etiópia, passou pela Escócia, pela Inglaterra. A outra vertente morreu na cruz, é o que a gente mais conhece pela vertente católica, e mesmo depois de ressuscitado, 50 dias subiu aos céus, com corpo e espírito. Então, as duas são totalmente contrapostas. Eu perguntei para Maria Madalena, diretamente dentro de... Aí, eu fico muito feliz de dizer que a gente não tem que provar nada para ninguém, porque é uma questão de vivência, mas eu vivi essa experiência e perguntei para ela, ele morreu ou não morreu? Ele casou ou não casou com você? A resposta que ela me deu foi assim, escolhe o que mais serve para vocês. Primeiro, um avatar desta envergadura não se negaria a morrer e seguir caminho se fosse para salvar a humanidade. Ele não escolheria casar e ter filhos. É muito pouco para o tamanho de um ser desse. Assim, então, primeiro, vocês estão humanizando um Jesus. Vocês estão trazendo ele, uma luz crística, a um nível humanitário. Então, ele casou comigo, teve 2, 3 filhos e resumiu a vida dele. Ou, do outro lado, ele escolheu ser esse avatar que trouxe a salvação e realmente morreu na cruz e seguiu. Ela falou assim, os dois são possíveis. Eu disse, como, Maria Madalena? Ele disse, ele é tão poderoso que ele pode ter deixado um fractal que continuou vivendo comigo aqui. Nossa. Mas o verdadeiro é o Jesus de Orione. Jesus Orione, filho de Maria. Os dois são donos dos portais de Órion. São 3 donos. Arcanjo Miguel, que é o grande Micá, né? Grande força de Miguel. A Maria de Orione e Jesus de Orione. Os 3 são donos dos portais. Se você falar com qualquer ufologista que trabalha com ufologia espiritual, tem uma informação que sempre foi fidedigna a todos. A gente só consegue sair da Terra por Órion. Por que é tão importante assim, Órion? O que tem em Orione? Porque provavelmente o Órion seja dentro da curvatura. Aí tem que entrar em Einstein. Einstein foi fantástico. Olha o crânio de Einstein, né? Einstein é o primeiro que garante para nós que nós somos 3 dimensões, largura, altura e comprimento, juntando com uma dimensão temporal, que é o tempo, e que nós somos da 4ª dimensão. Isso está escrito. Tem gente ainda tentando brigar pela 4ª dimensão, nós sempre fomos 4ª dimensão. Einstein deixa isso muito bem escrito. Mas aí ele fala da curvatura do tempo, que é o que ele não decifrou. Uma coisa é o espaço, a outra é a curvatura do tempo. Dentro dos buracos de minhoca, a gente pode pegar a Terra e pôr para conversar com qualquer universo. Esse portal principal que liga é o Órion, que é onde você encontra Cruzeiro do Sul, que é visto aqui no nosso hemisfério, a última estrela, segue e encontra as 3 Marias, não 3 por Marias, coincidência, se chamam 3 Marias. É o grande portal de entrada, Nossa. 3 Marias. E as 3 Que é o Marias... alinhamento das 3 grandes pirâmides de Gizé, Isso. que é o cinturão Verdade. de Órion. Você não para mais. Se você puxar isso, é incrível. Vai ter resposta para A tudo. gente tem que chamar alguém aqui pra falar de Orion, né? É Então verdade. nós somos Ué, filhos já de Órion. Tá aqui, já fala. A gente já pode fala com dizer ela, pô. isso? Não, nós Em podemos... certo ponto, a gente pode dizer que a Terra é filho de Órion? Ela é protegida por Órion. Não, ela não é filha de Órion. Órion é um outro mundo. Ela é protegida de Órion. Ela é um filho menor, ela é um irmão menor que vive aqui de uma mesma, digamos, uma fonte que a gente chama. Então criou Órion, criou Andrômeda, criou a Via Láctea. Dentro da Via Láctea nós temos um planetinho que se chama Terra. Então é o mesmo princípio de tribos e clãs. A Terra é uma tribo dessa turma toda. Mas o irmão maior cuida do menor. Então, Órion protege a Terra. E para você acessar a Terra, ou a Terra acessar fora da Terra, só se passar por Órion. Vocês são o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à fonte se não for por Órion. Nossa. Isso é fantástico. Isso aí me arrepia porque foram mais de 55, nesse momento 56 anos que eu escuto isso. E eu não encontrei nenhuma outra teoria melhor para entender esses universos. E como ir até Órion, dado que é a única maneira? Agora você foi. Agora como sim. que alguém projeção pode... astral, domínio da projeção astral. Aí você tem especialista, nós temos Wagner Borges, teve tantas vezes aqui, Saulo Calderon, dentro do Brasil, nós temos o Valdo Vieira, na Conscienciologia, deixou, só o livro que ele deixou de Processuologia já seria suficiente para você fazer uma faculdade. Valdo Vieira, o Instituto Murray, nos Estados Unidos, é o primeiro que escreve o livro Out of Body, Fora do Corpo, quando ele, em 1973, ele traz à tona o assunto. Nossa. Nós temos o Moisés Isagui, Ah, Moisés. Moisés Isagui, especialista no Brasil. Nós temos o IPPB do Wagner Borges,
Olha, aí você procura os institutos especialistas no assunto. Então, esse é muito, como é que é, divulgado e aberto. A questão é que você não precisa acreditar para entender, você precisa estudar. Você precisa estudar, se aprofundar, Se dedicar. Se dedicar. Mas lembrando-se que não há projeção astral com 100% de controle. Não tem, nós não temos esse controle. Uma vez que o corpo fica e você sai, no início você sai consciente. Porque projeção astral é a transferência de consciência. A minha consciência tá, mas estando lá, eu sofro as questões de gravidade, pressão, gravidade e força do local que a minha consciência está. A partir dali eu não tenho mais controle sobre eu aqui. Nossa. Então a gente consegue estudar, aprender, consegue melhorar em projeção astral, consegue muito em canalização, informação, mas não com 100% de controle. Quem tiver 100% de controle é mais poderoso que o presidente dos Estados Unidos. É quase um Jesus daí. Aí a gente vai voltar. Aí eu vou mandar a bola pro Errim, falei demais. Que é o projeto que eu amo, que é estudar o Stargate, que é visão remota. O que seria esse projeto? E o que é a visão remota? A visão remota, inclusive, é uma arma de guerra estudada muito seriamente na União Soviética, né? Que é, grosso modo falando, imagina uma espionagem à distância, né? Você ter acesso a lugares e a consciências de pessoas que estão longe de você. Eles fizeram bastante isso, Muitos estudos disso. E dizem que a União Soviética estava bem avançada nisso, mas quando ela foi desmantelada, as informações deixaram de apodrecer em qualquer arquivo de papel aí deles, aqueles gavetões de antigamente de metal. Ficou lá e joga fora isso e não houve mais. Mas tem, né? Quer completar, Suzy? Não, tá lindo, adoro te escutar. O Inclusive, projeto Stargate é real. Ele existe, ele abriu em 1970 e poucos também. Em 1982 ele foi extinto. Mas é o tempo da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. E eles tinham o quê? Quem era o maior contingente deles de soldados? Todos médiums. Eles entravam em concentração e falavam, o ataque vai vir por aqui, eles estão com essa tecnologia, estão decifrando essa bomba nuclear, a bomba de hidrogênio. Eles tinham informação, tudo através do quê? Ufologia espiritual. E esse projeto está em pé? Está de pé hoje? Não, ele foi extinto em 1980 e alguma coisa, né? 40 anos que extinguiram. Foi. Oficialmente. Isso, eu acho que... A série Stranger Things seria meio que baseada nisso, talvez? Não, eu assisti só a primeira temporada de Stranger Things, mas acho que foi um portal que eles abriram, né? Para uma outra realidade, uma outra dimensão. E aí, dessa dimensão, vinha o tal do bicho louco lá deles, né? Sim. Então, eu acho que o Stranger Things pode até ser que aconteceu de verdade, baseado em fatos reais. Stranger Things. Mas, parece que é uma visão um pouco mais simplista do que essa visão remota. Assim, abriu-se um portal através de uma pesquisa de partículas lá, criaram, e essa abertura do portal é uma porta que você vai do local A para o local B, e seres de lá vinham para cá, né? Então, é que no caso foi uma criança, né? Que é a principal mais ali, dotada, que tem habilidades mentais isso. fora de série. E tem algum outro projeto que atualmente está em vigor que seria interessante você contar pra gente? Um desses projetos eu achei o Blue meio Book, secretos? o projeto Blue Book, que foi o grande estudo norte-americano sobre discos voadores, abduções, avistamentos. Ele foi encerrado, se eu não me engano, ainda nos anos 80. Mas eles substituíram o Blue Book por uma pesquisa mais aberta, que não ficava fechado aos arquivos da CIA. Né? Era a CIA que fazia essa investigação, eram investigadores da CIA. Agora, essa pesquisa não tem um nome, não é uma pasta exclusiva, e está dentro das universidades e também está com a CIA, certamente, né? Mas não tem um grande substituto, algo tão midiático, tão famoso, que ficou no inconsciente coletivo como o projeto Blue Book, que virou até seriado nos anos 70, 80. Tinha a série UFO lá, não sei se passava aqui, mas lá nos Estados Unidos passava, né? E que falava e diziam, esse relato faz parte dos documentos liberados do Blue Book. Mas o que tinha especificamente? Eram histórias, né? Era um seriado para televisão,
que falava de casos de avistamentos e abduções. Que eles contavam, né? Eles eram certamente um pouco romantizados aí, né? Roteirizados para passar na televisão, e eles diziam que eram fidedignos a casos que faziam parte de arquivos liberados do projeto Blue Book, Livro Azul. Esse projeto é Sensacional. incrível, é verdade. E vamos- Sabe, eu Pode falar. fui olhar aqui para ver, para ter certeza, porque eu lembrava que ele tinha desencarnado em 1940 e alguma coisa, fui ver 1947, que é o Aleister Crowley. Aleister Crowley? Crowley, no final dele, conhecido como o homem mais perverso do mundo, mas que hoje, na Hoje atualidade, é se um ele viesse, ele anjo. era um anjo. Ele ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Nossa Senhora. Não Mas tem por nem o quê? que falar. Por cada época, 1875, quando ele nasce ali mais ou menos em Era 1910, vitoriana, né, na Inglaterra. ele causou no mundo, ousou falar que tudo isso que tudo é da lei, né? Que tudo pode. Só que por que eu lembrei dele? Porque o que mais transformou o Crowley em quem ele é, depois veio Golden Dawn e tudo isso, é porque ele conversava com seres extraterrestres. Exatamente, um Grey. Um Grey. Fugiu É o nome aqui do impressionante. Grey, você lembra o nome? Não, mas eu vou até olhar, porque é interessante demais de lembrar, porque ele deixou tudo registrado. Ele conversava com o Grey. Com Grey. E dali surge... Desde o final do século XIX, assim. Caramba. né? Mas para Ele quem não morreu com conhece idade, a né? história dele, Aleister Aleister Crowley. Crowley. o que Ele era um fez? ocultista britânico e também um cara flamboyant, assim, gostava de aparecer. Tem uma foto famosa dele fazendo assim com o dedo. Tem a música do Mr. Maluco Crowley, Beleza. né? Do Ozzy Osbourne. A música do primeiro disco do Osbourne, depois que saiu do Sabbath, 1980, se não me engano. O Maluco Beleza cantou Tudo é da Lei. Tudo é da lei. Raul Seixas. É, o Raul Seixas, que é a frase do Crowley. O Crowley, a cerimônia de casamento dele foi dentro da câmara do rei na pirâmide de Gizé. Caramba. Ele era ousado a esse ponto. E a lua de mel dele, né? Lua de mel, casalzinho, né? Tem que se divertir um pouquinho. Foi lá dentro também. É mesmo? É. E ele ganhou muito dinheiro porque ele fazia consultorias e ele consultas, né? Só que ele estava na era vitoriana, né? Aquela coisa do super pudor, né? Até os poetas daquela época, puxa vida, o irlandês lá que foi preso simplesmente porque era homossexual, de tão rígido que era o... Antigamente. como é que chama? O poeta irlandês lá, que tá enterrado no Père Lachaise lá, já fui tantas vezes no túmulo dele. E esqueci. É que eu sei que é, não É lembro que- o nome. é? Eu fiquei com o nome dos ETs aqui, que Achou? são o Lan e o Aiwas. Tá, Lan Aiwas era o que ele mais e falava. Aiwas. Ele deixou desenhado, o desenho é um grego. Oscar Wilde, pô. Oscar Wilde. Fantástico. Ou seja, ele era maravilhoso. igual o Bashar de hoje em dia. Ele falava realmente com... Sim. Com Ele extra e fez- trazia informação. e trazia E dali informações. que veio todo o sistema dele de... aí alguém quiser pesquisar um pouco mais, a história é incrível. Golden Dawn, eles criaram um sistema religioso, um sistema de seita. E mais interessante ainda é saber que a mansão que ele morou, ele já foi para lá porque era mal assombrada, né? A que ele comprou no final. E até hoje ninguém consegue viver lá. Acontecem coisas que ninguém consegue explicar. Porque ele abria esses portais com esse extraterrestre. E ele enfrentou o incrível. establishment religioso britânico, né? Da igreja, da igreja anglicana. Foi. Né? Da rainha e tudo mais. E ele não era de uma família sem posses e nada. Então ele pôde Bancar. bancar a briga. Ele é ali. Nossa, essa Aleister história dele vai Crowley, longe. Eu falo assim, gente, com muita tranquilidade. Não quiser acreditar, só não joga pedra, joga algodão, que algodão nunca machuca. Manda presta beijo, atenção. joga beijo. Isso, joga coisa boa, mas pode jogar. Mas eu falei com ele, porque teve uma fase que eu gosto muito de ler, de pesquisar, e eu fiquei maluca por causa do Claudinei Prieto, que escreveu a peça peça. Crowley, o Mago do Novo Aeon. E o coator principal, o Alexandre Jabali. Foi fantástico. Eu assisti 5 vezes a peça seguida, porque eu me apaixonei. Aí fui ler, fui pesquisar. E uma noite eu conversei com ele. Eu estava conversando com o espírito, eu pensei, você é Crowley. E primeiro eu identifiquei porque é um britânico muito puxado. E ele me respondeu, ele falou assim, o que você quer me perguntar? What's your question? Eu falei, você é o homem mais perverso do mundo?
Ele falou, talvez o mais pervertido eu fui, mas o mais perverso seria impossível de eu ser. Eu disse, o que você queria provocar? Disse que todo mundo soubesse que tudo é da lei. Você faz a tua lei. E depois você arca com as consequências dos teus atos. Mas Isso é só isso ele que queria existe. dizer com tudo da lei? Você quer, no caso dele, o que Que lei falava é muito essa? sobre drogas ilícitas. Ele falava, você pode usar o que é ilícito, mas tipo você do ópio, arca se você principalmente for pego. O ópio. Né? Então, ele falava sobre isso. Então, ele provocava muitas orgias para ver até onde podia o prazer. Se ele provocou o ser humano no espiritual, no ufológico e no prazer carnal ao extremo. É por isso que ele falou, tal mais perverso não, mas talvez o mais pervertido, sim. Mas é interessante, porque ó, olha quanta informação e quanto nome nós trouxemos. Nós estamos falando de gente de 14 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, 150 anos atrás. Sim. Inclusive, agora, recente, a gente teve a questão desse projeto Artemis, né? Que ó, eles foram para a Lua, supostamente. O que vocês Cuidado têm com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai contribuir falar. sobre isso? O que eu ia perguntar, na verdade, nesse assunto da Lua é, de fato, eles ficaram tanto tempo sem ir para a Lua? Eu vou fazer depois uma da primeira proposta vez, para por quê? vocês. Vamos fazer uma live fechada. Eu, a Suzy e vocês dois. Só pra gente falar dessas hipóteses da Lua. Fora das plataformas. É, porque não pode falar Que aí a abertamente. gente... Que aí a Aí. gente fala disso. Vamos Com fazer? certeza. A gente Porque está não- para lançar um negócio desse tipo. Vamos fazer. Não pode falar aqui. Tá bom. Entendi. Eu Então gosto fica da o piada. recado aí. Eu gosto da piada. O que é que tinha no lado escuro da Lua? O La- mesmo que tinha no lado claro. Adoro a piada. E não é o lado Porque não escuro, pode na falar, verdade. né? É o lado que nos é oculto. Isso, não visível. Não Sim, pra que tá do outro lado Tá do do- outro lado. Por quê? Porque a Lua... Tem um movimento síncrono com a rotação da Terra. Exatamente. Que é uma coisa assim que... É uma coincidência absurda, né? Mas dá pra, aí dá tem pra falar aí bastante coisa. Tem outras teorias que eu também não acho que Mas possa... uma das coisas que, por exemplo, eu acho que dá pra gente falar aqui, que me chamou a atenção, foi quando você tava falando do projeto lá da gravidade zero, que seria fantástico porque não ia gastar combustível Pô, para levar a gente pro espaço. Se a gente conseguisse montar uma base lá, espacial, lá não tem a gravidade, isso seria um grande salto para a humanidade, não? a partir do espaço, você vai conquistar a partir de fora da ação gravitacional de você sair da Terra, você pode sair para conquistar o espaço. Com todas as limitações que tem, né? Porque se vamos supor que a gente cria uma tecnologia para ir para o planeta mais próximo da Terra, e muito rápido, quase a velocidade da luz, não vão nem chegar nesse espectro. Não. Mas que leve assim 70 anos para a gente ir para um exoplaneta aqui, o planeta Brabros 38. Tá? Para você ir daqui para lá, 70 anos. Então tem aquela festa, as pessoas entram na nave, né, despedida, champanhe, sai essa nave. Quando essa nave chegar lá no planeta Brabros 38, Planeta Lotaco 70. o planeta já vai ter supermercado, já vai ter balada, já vai ter danceteria, avenida, prédio, tudo, os humanos virando lá. Você fala assim, mas gente, como é que pode? Se a gente sabe? Por que isso é possível? Isso provavelmente aconteceria. Porque nesses 70 anos que esse pessoal levou para ir da Terra até esse lugar, vamos supor que 30 anos depois foi desenvolvida uma tecnologia de velocidade muito, 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 muito superior, Que em 5 anos já que em chegaria. 5 anos já chegou. Então já deu pra... Nossa Então, senhora. em 5 anos, esse pessoal já chegou, já construiu prédio, balada, Entendi. Receita Aí os Federal, atrasados Pix. chegam. Ricardo já tá lá com a O cara é o retardatário. Entendi. Disneylândia, já tem Saiu lá- na frente, chegou depois de todo mundo. Aí a hora que os caras chegam com a bandeirinha lá pra fincar, estão esperando eles lá com festa, com tudo, né? Os caras passaram 2 gerações viajando. Isso é um Voando. paradoxo que, assim, Mas é absolutamente possível. Mas como a isso. Lua é mais perto, como o Maurício comentou, a Lua é mais perto, essa questão de anular a gravidade, se a gente aprender aqui,
lá a gravidade existe, mas ela é um pouco diferente, né? Tanto que a galera... Sim, é um ainda- sexto da gravidade do planeta Terra, Exato. tem um sexto da massa da Terra. Será que você lá perde eles não vão... musculatura, né? Será que lá eles não vão poder aprender a como deixar a gravidade igual à da Terra? Entendeu? Eu acho que no satélite inteiro, né, que a Lua é um satélite da Terra, eu acho difícil, né? E a gente imagina que essa tecnologia ela possa ser aplicada a corpos de uma forma instrumental. Então eu aplico a esse copo, né? Eu não consigo aplicar a Em casa tudo. inteira. Entendi. Eu posso aplicar A embaixo da casa, no alicerce da casa e subi-la. Eu posso até onde Essa é a teoria. O estudo. o estudo diz, né? Porque é especulativo, né? Então, agora, se você vence essa barreira do foguete que gasta um combustível medonho para ir até lá em cima, sobe tranquilo, aí você leva o que você quer de estrutura, monta lá. Agora, a Suzy falou correto, o organismo Não aguenta. humano, ele não é feito para viver numa gravidade Diferente. Se for uma pequena diferença, talvez, novamente especulando, 20% a mais, 20% a menos, talvez seja com algum tipo de exercício que você faça, você entrando numa centrífuga que dá uma acelerada, que cria a força centrífuga vai fazer com que você tenha um empuxo parecido com a gravidade para os seus ossos, para o seu organismo funcionar, né? Mas esses seres humanos que iriam, inclusive, para Marte... Então, isso que eu ia te perguntar, não é um plano do Elon Musk para Marte? É, Como... o Temis 4, né? Ele já tá qual- desistindo. Aí não ia acontecer aquela história lá do cara que chega atrasado. Não, porque parece que a viagem levaria 8 meses. É. Né? E acho que em 8 meses já é mais difícil de descobrirem. Daí teria um salto tecnológico desses, né? Então. Mas esses humanos que vão para Marte, eles sabem que a vida não vai ser fácil para eles. Né? Claustrofobicamente falando, né? A limitação, isso aqui, esse rasguinho de papel que tem aí na sua agenda vai ser um tesouro para lá, porque não existe produção de coisa alguma. Você vai ter que provavelmente ter naves que vão levando o abastecimento para eles. Sério. Se eles conseguirem achar a água, a forma de manipular o gelo que tem lá e transformar em água, e transformar em hidrogênio e oxigênio, vai facilitar bastante a exploração Mas de qual que é a Marte, ideia por trás colonização. de ir para lá? Tem algum estudo que fala sobre isso? Ou se isso só é uma cortina de fumaça para não Não, acho que é deixar... uma cortina de fumaça. Acho que é uma conquista humana, né? Sair do planeta Terra, eu acho que de 150 anos para cá, é algo que as pessoas querem fazer para a gente não guardar os ovos todos numa mesma cesta. Né? Para a civilização, se acontecer uma grande catástrofe aqui no planeta, a civilização ela seguir em outro mundo. Né? Mas... É por isso que eu não sou otimista igual vocês. Porque a gente vê todas essas histórias... Eu sou E aí você fala assim, otimista. pô, os grandes bilionários, as grandes mentes, parece que eles estão se preparando para algo muito ruim. O cara gastando Estão se isolando. dinheiro pra caramba bunker. pra tentar fazer forrete pousar de ré, ir pra Marte. Bunkers. Bunkers lá, o Zuckerberg comprando bunker no Havaí e tal. E aí eu falo, pô, mas tá Mas estranha que essa talvez, história, hein? Eu não sei quanto dinheiro você tem na sua conta. Espero que sejam muitos zeros. Né? Mas, Pra direita ou pra esquerda? Mas zeros pra esquerda, né? Pra direita depois da vírgula Não, pra não direita. serve. É. Não, é que eu tô contando com a vírgula. Tô Entendi, contando com os entendi. centavos também. Esses ultra ricos, eles não... O que o cara vai fazer? Ele vai comprar a 37ª Ferrari dele? Vai fazer que nem o Sultão de Brunei, que tem acho que 1.200 carros, ele tem 400 Rolls Royce. Ele já nem cuida mais, tá tudo juntando pó, tá tudo juntando pó lá no armazém dele. Então esses caras, eles falam assim, vou fazer isso. E não tem mais onde Sabe qual é o gastar. princípio básico da administração? Pirâmide de Maslow. Sim, Pirâmide de Maslow. a sobrevivência e o cara fala assim... Você passou segurança, sobrevivência, o básico, autoestima, aí chega num que é aquilo que mais nada afeta a sua vida e você quer ir além. Por Tipo isso o cara que foi no Titã lá, ver o Titanic. É por isso que dizem também que isso. algumas relações interpessoais que esses grupos fazem são relações da ultra promiscuidade. Tipo o Epstein lá.
Porque eles passaram desse limite da coisa comum. Eles querem o que é absolutamente proibido. Isso. Eles precisam se provar. Quem é que disse que eu não posso fazer isso aqui? Eu posso. Eu vou Eu comprar tenho uma dinheiro, ilha. Eu vou colocar segurança na ilha inteira. Essa ilha vai ser minha, como um país. E lá... Eu faço a minha Eu vou tudo é fazer da o que eu lei. quero. Vou fazer o que eu quero. Então, esses caras vão dizer, eu vou construir um bunker. Ah, meu vizinho bilionário tá com um bunker. Eu vou fazer um bunker mais bonito que o dele. Mas existe a hipótese de eles terem informações privilegiadas, certo? Eu Porque acho- tem muitas pessoas que olham o que está acontecendo hoje lá no conflito no Oriente Médio e conversam isso totalmente com o que está escrito na Bíblia, em Apocalipse. Até o Trump postando fotos com ele fingindo que era Jesus. Bom, aí você me colocou numa situação, porque eu tô com uma doutora doutora em teologia cristã aqui, mas eu vou falar, doutora, a minha visão do Apocalipse, de quem estudou em Colégio Batista e teve 7 anos de aula de estudo da Bíblia. Nossa. Quando João escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos, aquilo era o Apocalipse dele, a revelação dele. Aquilo tudo aconteceu ali naquele período. Para mim, na minha visão. Não é... Primeiro que Apocalipse é uma palavra que significa revelação, não quer dizer fim de mundo, né? Por ser o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã, ficou o Apocalipse é o fim mesmo, né? Aqui termina tudo. Né? Inclusive, o final do Apocalipse, ele é otimista, não é? Não, eu ia falar, capítulo 22, verso 21, maravilhoso. Fala sobre a nova terra, o novo humano e a nova Jerusalém. Sim. Não, eu acho que seria o final do Apocalipse maravilhoso. Que seria a transição planetária. A transição planetária. Quer dizer, no final de tudo, depois de toda essa batalha, o bem vence e a terra continua. Gloriosa. Mas mas é que às vezes o Apocalipse, a gente tem uma visão de que ela é negativa, mas pode ser positiva. É uma batalha, né? É um expurgo que a humanidade passa, não é? Doutora, você me corrige aqui, tá? Eu tô concordando minha, completamente. É um expurgo que a humanidade passa com a besta escarlate, com o anticristo que vem. Isso tudo ele presenciou, acho que na época dele, não era uma coisa tanto do futuro. Entendi. Né? Tanto que falam assim que a besta, né? Que, inclusive falam que não é nem 666, né? É 616. Isso. A tradução correta do grego. Podia ser, por exemplo, Nero. Né? Que na época lá de João ainda era vivo, morreu com 90 e poucos anos, né, João? E João morreu com 97 anos. E o imperador Nero estava lá castigando não, hoje a gente chama de cristãos, né? Mas estava castigando os seguidores de Jesus, né? Que o cristianismo que nasceu com Paulo, né? Estava nascendo. Que Jesus não foi quem criou o cristianismo, não foi. Não, foi Jesus. Paulo de Tarso. Foi Paulo de Tarso. Né? E que é um dos mestres que a Suzy tem acesso, né? Que se identifica como o Paulo do Brasil, não é isso? Isso mesmo. Já apareceu aqui, né? Já, ele é fantástico. Então, o Apocalipse, ele é positivo e voltando aos bilionários, eles têm dinheiro para não arriscar nenhum cenário. Se esse é um cenário plausível, eu vou usar 0,5% do meu dinheiro para me garantir nesse cenário. Cava um buraco aí, faz um bunker enorme, eu quero balada, danceteria, eu quero ter 100 camas aí para os meus funcionários, eu quero ter estoque de alimento para 3 anos. E se acontecer, eu entro aí e fico. Eu não saio na rua mesmo. Esses caras não saem na rua. Eles vivem confinados de toda forma. Tanto que eu digo, Suzy, que meu pai, o sonho da vida do Bill Gates é ter a vida que o meu pai tem. Mas eu não tenho a menor dúvida. Porque sossego, ninguém quer pôr um bonezinho, andar na rua. Vai fazer 90 anos, não tem problema financeiro, os filhos são normaizinhos, não dão trabalho. E imagina que o Bill Gates tem essa vida. O Bill Gates nem pensar. Não tem liberdade para sair. E tem algo também mais interessante nessa história toda. Porque eles contratam muitas pessoas para ler esse futuro. Se ele tiver uma tendência negativista, ele pode pegar um mal intencionado que põe a desgraça só para ele construir o bunker. Ainda ganha um percentual na construção do bunker. Os interesses comerciais sempre estarão à frente de qualquer outro interesse. Então ele também pode estar sendo enganado.
né? E é o que a Mesmo gente por um fala. estudioso. Muito no Paranormal Experience, né? Esse tipo de conhecimento, há bem pouco tempo atrás, ele era ridicularizado, Teoria da conspiração. só que total. todos os reis, todas as rainhas, todos os imperadores, todos os grandes generais sempre utilizaram desses. Eu quero que você ache ridículo para você não usar. E eu vi no Instagram esses dias lá, passeando pelo Instagram, uma frase de um cara que eu não lembro quem era, que ele falou assim: os milionários confiam na ciência. Os bilionários confiam na astrologia. O cara eu falou. vi isso aí. Né? Então, eu não sei se quando a gente conversou da outra vez, eu falei que aquele cara do bigodinho na Segunda Guerra Mundial, que a Inglaterra sabia que ele... Eu comentei isso já da outra vez? Acho que não. Não lembro. Então, a Inglaterra lá, os britânicos estavam com medo que o bigodinho invadisse as ilhas britânicas durante o segundo conflito lá da metade do século passado. E aí, só que eles sabiam que o bigodinho não fazia nada sem consultar o astrólogo dele. E aí o governo britânico, que também consultava, chamou lá os principais astrólogos, e eles falaram assim: ele não vai invadir. Porque certeza que o astrólogo dele falou para ele assim: esse não é um período propício para você invadir. Porque Júpiter, o alinhamento e tal. E o bigodinho não invadiu e deu tempo para eles prepararem a invasão da Normandia e acabou. Caraca. Ali. Foi por causa da astrologia, porque eles sabiam... Não, ele não vai invadir, que ele não vai contrariar os astrólogos dele. Que da hora. Porque o bigodinho era 100% ligado em tudo isso que de paranormalidade, de ufologia, de contato extraterrestre, de Santo Graal, do Spear of Destiny, lá da lança do destino. Ele mandou gente no mundo inteiro. E mesmo assim ele se tornou um ser humano péssimo, né? Como é que pode? Porque geralmente as pessoas que se abrem para essas coisas... É o karma da humanidade, né? Ele vinha de um ressentimento que foi a perda da Alemanha no primeiro conflito, né? A humilhação. Ele lutou no primeiro conflito, ele era um soldado, né? Então ele viveu aquela humilhação e ele era um homem ressentido. Eu vou me vingar. Foi isso. Só usou pro lado errado a inteligência que tinha. E o sistema. Os grandes líderes todos consultavam astrólogos, reis, magos, que a gente fala, os magos, os videntes. Até hoje, né? Hoje Claro. mais ainda. Claro. Mais Vários presidentes aqui do Brasil, não vou falar o nome não, mas já falaram que assim, que um que não ficou muito tempo no poder, a coisa de 30 anos atrás, que ele, só que do mal, né? Muito do mal. Que ele tinha no porão da casa dele, que era uma casa que tinha um título famoso, lá em Brasília, foi capa de revista Veja e tudo, que ele tinha um santuário lá de práticas Sério? pro mal, assim, demoníacas, Tipo satanista? que precisasse para manter no Ficar no poder, poder. e que ele não cumpriu o parte do acordo, e aí tiraram ele. Tiraram ele. Foi o que Que tiraram. congelou o dinheiro de todo mundo? É esse que você tá falando? Esse mesmo. Esse amado. Esse mesmo. Muito bom. legal, cara. Puta, me diverti hoje. Muito bom, muito bom. Olha, e aquele recado de sempre, né? E antes do recado, o recado que a Suzy quer dar. Ah, né? boa. Que eu pedi para vocês, gente. Eu Isso. trabalho com a terapia chamada frequenciamento. E o frequenciamento é a capacidade de ler tudo aquilo que pode estar negativando a sua vida, para a gente, tendo essa informação, afastar o que é negativo e aproximar o que é positivo. Então, dentro lá do Imariá ou do meu Instagram, medium.tox, você vai ver o trabalho que eu faço como terapeuta no frequenciamento. Eu estava olhando a câmera do Errem, né? Tem duas agora eu agora. vou falar de novo. Olha o abuso, agora eu vou É falar de minha novo. câmera, eu vou levar embora, então. Eu tava... Posso? Hoje foi uma delícia mesmo. Mas eu trabalho com frequenciamento, então se alguém quiser entrar no direct no meu Instagram para ver a nossa proposta de trabalho como terapia de frequenciamento, vai ser um prazer.
Obrigado, meninos. Gente, nós demos a volta Foi gostoso, ao né? mundo. Na história também, né? Foi fantástico. Espero que vocês tenham gostado bastante desse encontro magnífico aqui, né? Com a nossa estreia da nossa terceira câmera. Espero que vocês tenham gostado de ver os nossos convidados um pouquinho mais de perto. E nós temos aqui a nossa pergunta-chave. Qual que é a pergunta-chave? Pra gente saber quem chegou até o final, escrevam aí nos comentários, a palavra-chave é ultraterrestres, Opa! que é o que a gente abordou bastante aqui. Então essa é a senha aqui desse episódio. Exatamente, não é pergunta, é palavra-chave. Então escrevam aí de onde vocês estão nos acompanhando, deixem a sua mensagem, escrevam aí o que vocês acharam. Vocês estão mais do lado do Maurício, que é o mais pessimista, realista, vamos dizer assim, né? Ele gosta de falar que ele é o realista, não o pessimista. E na verdade, ou do meu lado, junto com a Suzy, e também o Erren fica um pouco ali mais, né, em cima do muro, mas eu e a Suzy que somos os otimistas ou os lunáticos, como diz o Maurício. Diga de que lado vocês estão aí e acompanhem os nossos queridos convidados aqui. Tem como vocês acessam na descrição do vídeo as mídias sociais dele. Muito obrigado pela presença. Gostaram? Eu gostei, muito bom. Foi legal, né? Obrigado Nem por vi você ter passar. sugerido esse encontro aí, né? Adorei. Já foi você sozinha, você com a Suzy, agora você com o Erren. Foi muito, muito bacana. Só convidar que eu volto. Boa, combinado. E vamos fazer vamos ver se a gente operacionaliza uma live fechada. Isso. Aí a gente fala aquilo que ninguém... Isso aí que tá na ninguém- pauta. Que todo mundo quer escutar, mas que ninguém pode falar. Que eu falo disso até quando eu dou aula na Unip, na pós de cinema, eu uso um filme que é o Iluminado, do Kubrick, para explicar algumas coisas do porquê que eu acho certas... Por que eu tenho certas convicções. Boa. Fechado, vamos fazer isso sim. Agora é um de cada vez. Primeiro, Erren, dê o seu tchauzinho aqui. Tchau, obrigado pela atenção e volto sempre que me convidarem aqui. E agora a Suzy, deixa o seu tchauzinho. Agora sim, ó, agora eu aprendi que a terceira câmera tá aqui, a nova. Gente, é tão prazeroso quando você expande a sua forma de pensar e pensa em novas possibilidades. E eu espero que essas novas possibilidades sejam todas sempre pensando num final feliz para todo mundo, o tempo inteiro. Obrigada. Boa. Agora, Erren, junta ali com ela e dá os dois o tchau junto aí. Ó. Pra qual câmera? Aqui? Aê! Boa. Valeu. Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.